Pedi hoje, essa madrugada, o Henrique está aqui. Deus falou comigo, ou eu falei com Deus, um dia atrás, ou 2 dias atrás, eu não lembro bem. E ontem, à noite, eu fiz algumas reflexões entre eu e Deus. E sua mãe tinha perguntado para mim lá na padaria quem ia pregar. E eu falei, não sei, vou ver na hora. E aí eu fiz algumas reflexões, aí fiz um vídeo, postei, pra ficar guardado, né? E aí na hora que eu fui dormir, eu senti, não sei se foi Deus, se fui eu, em fazer isso no culto. Essa reflexão que eu tive. E aí eu mandei uma mensagem para o Henrique. Eu estava deitado já, eu tinha orado tudo para dormir. Aí eu senti chamar o Henrique, aí mandei uma mensagem. Ele me retornou, falando que não saberia se ia vir. E eu falei, senhor, está nas suas mãos. Aqui sempre vai vir quem o senhor permite e quer. E graças a Deus ele está aqui. Eu não quero deixar ninguém constrangido. Eu acho legal deixar registrado. Tipo assim, se Deus existe, cara, não perdi nada, deixei registrado. Se ele não existe, não perdi nada, deixei registrado. Porque vou contar uma história pequena que eu quero que os cultos sejam bem. Eu gostaria muito que prestasse atenção bem mesmo, que não deixasse nada atrapalhar, porque eu quero deixar esse registro. Esse registro eu gostaria que ficasse para os meus netos, para os seus filhos, para as minhas netas, para as suas filhas. Não sei quantas gerações ainda vamos ter, mas eu queria que ficasse registrado se um dia, por curiosidade, algum deles querer saber da nossa história e a gente não estiver mais aqui, como que a gente encara a palavra pai, né? Eu desde moleque, eu falava pro meu pai, eu não tive um pai, né? Tive um pai, mas não tive um pai. Talvez não é o pai, talvez eu tive um pai que todo mundo tem, ok? Mas não era o pai que eu acho que eu queria que fosse. Eu queria que ele fosse um pai, assim, meu sonho, sabe? E aí eu falava pro meu pai o seguinte, cara, um dia eu vou ser pai. E o dia que eu for pai, eu vou ser assim. Eu já desenhava um modelo de pai na minha mente. Mas eu não sabia como executar isso, mas o modelo eu tinha. E eu acho que com as minhas limitações eu consegui o objetivo no que eu me propus a ser pai. Eu sou muito limitado. Eu acho que eu sou dos seres humanos aqui que tem desejo de ser pai, sempre teve, eu sou um dos mais limitados. Mas na minha limitação eu tentei fazer o meu melhor. E ainda continuo tentando e vou sair da terra tentando. Aí a Bíblia foi esse questionamento. Ai, pai, você questiona Deus assim, cara, é a única maneira que eu tenho assim, de desabafar às vezes, porque tem pastores que têm pastores, tem amigos que têm amigos, que têm filhos que têm filhos, e eu não gosto de desabafar assim, eu desabafo com Deus, falo com Ele. E a Bíblia fala o seguinte, ó, verdes, quão grande quão grande amor tem concedido o Pai, né? Ele está falando que Deus é Pai, pois todos são seguidos pelo Espírito, Espírito de Deus, são filhos de Deus, né? Aí Jesus ensina, começa orando, Pai Nosso, né? E aí vai vários versículos. Aí eu falando com Deus, eu falei, Senhor, eu vou te falar como eu gostaria de te ver como pai. Estão entendendo onde eu quero chegar ou não?
o que realmente a palavra pai representa para mim e eu não vejo em ti. Quando eu te chamo de pai, é que eu quero que a expressão dessa palavra pai é tão importante para mim que eu te vejo assim, mas eu gostaria de te ver assim. Ou melhor, eu gostaria que o senhor fosse assim. Eu, sendo limitado, eu tento ser alguma coisa. E aí eu pedi orientação a chat. Falei para chat tudo que eu pensava. Tudo. E falei assim, faz uma carta para Deus. E deixei registrado a minha carta para Deus. Ah, não era para ter assistido. Não vai passar no YouTube. Ah, mas eu pensei que vocês não viram. Mas tá bom. Ninguém vai ver. Ah, tá. E eu deixei registrado. Aí eu achei engraçado, eu peguei tudo o que eu falei pro chat, porque o chat eu fui falando, e aí ela foi criando, aí eu não gostei, fui falando, e aí ela foi criando, então você vai, né? Aí eu peguei todos aquele registro só, cliquei aqui, né? Colei, copiei, tudo. E mandei tudo pro Gemini. Falei, vamos ver o que o Gemini fala. O chat foi bom, você assistiu o pequeno ou o grande? De 2h20. Então. Aí o Gemini me deu uma que tá, assim, é o que representa bem mais como eu vejo Deus e como eu gostaria de ter um pai. Vou dar um tempo, vou começar com um casal primogênitos, né? E aí vai o Henrique primogênito, o Alejandro primogênito, e a gente sai o culto. Não vou questionar, não vou falar nada. Aí vem o Juan e o Yosef. Eu vou dar a chance de vocês. É bem diferente de mim, que eu sei que vocês falar só um pedacinho. Vai ser diferente de mim, porque eu fiquei horas conversando, ouvindo que ela não é isso, né? Mas eu gostaria muito que vocês deixassem um depoimento. Como que você gostaria que Deus fosse seu pai? Né? E saiba que ele é poderoso, ok? Imagine um pai poderoso, imagine você sendo filho do Lula, cara. Né? Que infelizmente ele tem ainda o poder. Como as pessoas vão te ver? Né? Saiba que Deus é muito maior. O Lula está respirando porque Deus está permitindo. Ok? Então foi nesse prisma que eu falei, Senhor, eu te vejo Deus, o meu pai. Se eu tenho o Senhor como meu pai, minha vida teria que ser assim. Aí depois no final eu vou postar, eu vou mostrar. Colocar primeiro aí? Coloca aí. Aí para vocês terem uma base? Até também, porque eu não. Então eu vou colocar. Eu não ia colocar não, queria saber. Mas também, vamos ver a base. E pausa aí, amor. Falei pra sua mãe, né, amor, toda vez que você parecer sua mãe, joga fora, porque sua mãe não é exemplo de mãe. Essa é a minha visão. Para ela, talvez ela se ache a melhor mãe do mundo. Ok, mas cada um tem uma visão. Talvez o Alejandro, eu não faria isso, não daria nada pro meu filho não. Mas daria tudo para minha esposa. É a visão dele. Por isso que quando eu fiz uma carta para Deus, eu falei para ele como que eu queria que ele fosse meu pai, porque eu seria assim com meu filho. Não adianta nada vocês pegarem aqui e falar, eu quero que Deus... eu vejo um pai protetor que divide a sua missão em 3, que nem falaram do Silvio, e você não ser assim com seu filho. Eu quero que Deus assim, ele me dá lá o arado, uma terra para me carpir, e a terra seca, sabe? A terra que não dá fruto. É aquela bem seca mesmo, que eu tenho que morrer tentando plantar um alface. Porque é assim que você quer fazer com seu filho. Né? Então tudo que você falar que você quer que Deus seja na sua vida, vai externar você com seus filhos. Porque o que está lá, cara, a minha carta, eu sou aquilo lá. É uma pergunta. Como eu gostaria. Quando o Henrique me mandou um vídeo
Até engraçado, ele escreveu aqui, pai, esse sou eu, kkkk. Eu não vi aquele vídeo engraçado. Eu vi aquele vídeo, cara, como eu queria ajudar meu filho. O que eu posso fazer? Mas eu não tenho poder de nada, eu não posso, né, talvez, por ser parecido com o Silvio, dividir, queria ver meus filhos, carrinho, tá carrinho, amor, vamos casar? Não, vou comprar, que nem hoje é moda no shopping, tem aqueles carrinhos, controle remoto, meu filho teve, da Bandeirantes, né? Sei que eu dei aquele carrinho. Não, deu pra um som. E não podia ser um só, porque o Alejandro teve uma passeada. Carro do Batman. Eu queria o meu. Eu sempre achei que ela saiu fora, eu e o carrinho. Quem? Foi pro Du? O Bandeirante Vermelho, sim. Eu sabia. Eu lembro até hoje. E eu dei pra ele dar Parece pro que filho, mas ele eu não lembrava de cabeça. Aquele foguinho lá tava parado fazendo anos, tava só pegando sol. não, tava já ressecado, ele nem andava. Nem andava. Lá não tinha nada, já pensou? Verdade, Aquele carrinho. Lá no fundo, lá no fundo. O Henrique ia se divertir. O Alejandro, calma aí. O Alejandro ia se divertir porque ele pegava aquele carrinho preto dele, que o Alejandro brincava mais do que o Henrique, mas é entendível. O que ela quer? Administra Não isso. sei por que você não deu pra ela. O que ela quer, filha? Parece que a voz dela Ela não tá feia, não. O que ela quer, filha? Eu não sei. Vê lá. Não tá feia. Então, aí o que acontece? Eu me perco. O senhor tava falando de eu andar mais com o carrinho. Ele andava, mas o carrinho dele era de pedalado, o Henrique era Você bateria, tava falando bateria que talvez trava. por você dar tanto, fazer tanto, que isso pra eles Eu acho Hoje que eu vivi você é mais tipo o Silvio, limitado. mas o Silvio tinha uma empresa que deu certo, a minha empresa faliu. faliu. Né? E não faliu porque eu fui negligente, faliu porque a minha área de Acabou. profissão acabou. Né? E hoje eu sou CLT, trabalho, tenho que viver de acordo com o meu salário. Eu tenho família aí, então quando eu vi aquele vídeo, eu falei, cara, eu queria, sabe? Talvez foi aquele vídeo que deu. Deixa. Muito bom, Bri. Talvez foi aquele vídeo que deu start. Né? Foi aquele vídeo que deu start. Do empreendedor, que ele fala que ele tá ferrado, fornecedor pra pagar, O mas que ele tá fazendo hoje? Ele precisa de 400 mil. Já que não tenho mesmo, já que eu Ele vou vive ligar pro mandando esse vídeo pra fornecedor. mim quando aparece, eu mando pra ele. Se negociar parcela. Não vou comer picanha porque o bolsonaro não deu. Esse Vou aí. comer banana. Mas tá tudo bem. O cara Fazer falava, o quê? tô quebrado, É que mas tem minha outro- família acha que eu tô rico. Mas como que vão achar que eu tô quebrado se eu tô fazendo churrasco todo dia? Então é isso, sabe? Por mais que. Mas então- Filho, mas você. Né? Mas Calma aí, eu pensa tenho os assim. meus pensamentos. Mas não, eu quando falei com Deus, eu pus o que eu espero de um pai. Então, Eu não tive. mas se o pai pensa assim, uma coisa que me irrita bastante que o pai faz, mas por entender esse seu jeito, eu me questiono de novo por que o pai sempre fala isso. Toda vez que o pai vai falar da gente, quando a gente era pequeno, eu tava recordando, o pai falava, Põe ela pela meu nele. pai não virou uma. Porque eu acho meu que pai não não vai virou pegar. meu filho não virou uma Maísa. Tipo, pra manter o pai bem, a mãe bem. Tipo, a gente sustentar o pai. Você falar isso do Neymar, que o Neymar Nossa, é. ele ganhou uma lapela, então ele ganhou uma lapela. Nós vamos falar. Mas eu acho que não vai pegar porque eu entendi porque a lapela é cara. Porque essa daqui, quando a minha mulher tá gravando aqui e eu tô aqui, já não pega perfeitamente. Então, eu vou pedir pra minha esposa, Então. por mais lá Não, perto do então, aí eu não Henrique. entendi. Então por que o pai joga a sua. Não, então já vou. O pai joga a sua frustração de não ter ficado rico na gente não ter conseguido ficar pra te, pra te deixar bem. É porque Toda vez. Então. Mas eu tava recordando desde quando eu era pequeno, pai. Então, fala.
Então, Se o pai eu vou te esperava responder. você ser Eu assim. já entendi. Posso responder? É tipo uma válvula de defesa. Tipo uma válvula de defesa para um contra-ataque. Por quê? Cara, meu pai não foi. Eu queria ser, lógico que eu queria ser. Eu queria ser o pai do Neymar. Ter um filho que deu certo numa área. Mas talvez o Neymar, se não fosse o Neymar, queria que o pai dele fosse o Bill Gates. Porque tem filhos que levantou uma família, mas tem pais que levantaram uma família. Só que todo pai que levantou uma família, eu vou te dar um exemplo. Se eu tivesse um filho, Neymar, pô, ele teria salvo a família, ele teria salvo o de trás pra frente. Tá certo ou tá errado? Ele salvou os pais dele, a família dele, e aí vai pra frente, os filhos, os netos, né? E se eu também tivesse sido, vamos lá, não o pai do Neymar, né? Um cara rico aí, o Silvio Santos. Bem que o Silvio Santos levou as filhas, mas amém. Silvio Santos. Ele abençoou a geração dele, que as filhas agora vão abençoar. Pode passar, filha. Ah, foi pra lá. E aí vai. Então, da mesma forma que, pai, eu não sou o Neymar, o senhor não é o Silvio Santos. Não, peraí, então deixa Aí a gente iguala o senhor tá falando que o senhor fala isso da gente, de que não tem nenhum filho bem sucedido. Eu tô sem lapela. Aí não dá pra me falar. Não, aqui. Não, eu não tenho uma lapela. Peguei, mano. Então, do mesmo jeito que o senhor... Não, mas isso me irrita muito Não, mesmo. quando o senhor tava falando Porque que a gente parece não que é o pai bem joga sucedido. a sua frustração de Então não vai te não, irritar peraí, mais, você porque não a entendeu. maneira deu. Não, me irrita, porque eu falo, puta, Não, mas tô aí começando eu ainda, também- mas não eu- dava pra mim. Mas eu entendeu? também sei que eu também não sou o Silvio Santos. Não, mas não é isso. É que a gente não E questiona. eu não espero o pai ser o Silvio É que a Santos, gente Eu não entendeu? queria ser. Em nenhum Mas eu não momento- questiono, mas nem isso esperava, é um por isso que eu falei pro pensamento pai. assim. Pai, então eu vou falar o que Deus, que eu queria que Deus fosse pra mim. Eu vou falar o que eu queria que Deus fosse pra mim, então, do que eu queria ser pro meu filho. Porque quando eu penso do meu pai, eu não penso. Eu acho que o pai já fez seu trabalho, isso, entendeu? Mas não. Veja Agora, bem. filhão, o pai era o homem mais rico do Brasil. Ah, De- não, aí de- mudou. não, aí você não teria medo da vida. Mas aí mudou. Então, Aí aí você eu não teria. Se você for esse cara, o Neymar, por exemplo, sua filha não vai ter medo da vida. não sei. Né? Talvez, que nem do Silvio, a filha dele, a filha, né, e o filho, mas, cara, tá aí, né? Tá aí, ele tem os problemas dele, talvez vocês, eu não ia falar que vocês não têm problema, né? Mas eu poderia falar, você não é um justo, pai, você não é um Roberto justo, né? Que, pô, a filha dele nasceu com problema e ele fez o possível, cirurgias e tal, hoje você olha ela, você vê, mas, pô, cara, ela melhorou. Se fosse um quebrado, se fosse minha filha, estaria toda torta ainda. Você tá entendendo? Mas então, Porque eu sou quebrado. Mas então, senhor, quando o senhor fala que a gente não é nenhum Neymar, essas coisas, Ele culpando a gente de não ser bem sucedidos pra te dar uma vida melhor, o senhor tá falando isso só pra que a gente Só não pra culpe o atacar a senhor? gente? Não. É, Não, o sei. pai tá fazendo uma autodefesa pra que a gente não. Pra caso a gente Não tenha no é. pensamento, pô, mas meu pai não Não é um justo. não me ajudou. Só que a gente É nunca isso? pensou Eu isso. Mas não é com Talvez vocês. eu- A gente eu Mas acho não até é ridículo. com vocês. Você tá Mas certo, não até é. ridículo. Mas não Acho é com até vocês. ridículo se algum filho pensa assim, pô, meu pai não tem empresa aí. Mas pra não mim. é com vocês, eu é tenho que com trabalhar ele. porque Eu meu nunca pai pensei fez. Mas não é Eu com tenho que vocês, trabalhar porque meu é pai com fez. Deus ele. só vai falar, Eu sei que quero o saber o homem que vai pensa falar. assim, eu queria meu pai tivesse grana, mas Não. eu nunca tive esse pensamento. Então, ele Então, não pra mim é sabe, que nem difícil às vezes ele fala falar. alguma coisa, às vezes ele fala alguma coisa e na cabeça dele passa, mas os meus filhos estão falando, tá pensando o seguinte, quem é meu pai pra falar isso se meu pai fez assim, assim, assim? Às vezes Então, ele tá até é certo, ele, eu sou é os mulher e tal, pensamentos dele, mas de- então, é Ai, a queria que mesma meu pai fosse rico. coisa. Mas quando eu fiz a carta pra Deus, eu fiz a carta pensando eu sendo Não, pai. eu entendi. Então, é A sua assim que eu carta- consigo Eu fazer. sendo Mas eu quando sendo pai ele- assim, eu espero um pai assim. Mas Eu quando tive. ele tá contra-respondendo, ele tá contra-respondendo os Meu pai pensamentos já próprios tá. dele meu pai, mesmo. meu pai tá. Ele mesmo, tipo, você tá esperando Talvez ter eu o seu esteja filho se acusando você não eu for. mesmo, eu falo, Então mas também meu ele filho é a não tem mais. briga Ah, tá, interna sim. dele Aí a hora que eu ouço, eu falo, mesmo. meu pai, que cara
Folgado, velho. Não é folgado. Porque eu queria Eu ser o acabei Neymar de com meu começar a minha pai. vida. Ai, eu também queria? Isso, Seu entendeu? Neymar é Eu ótimo? sei. Quem não quer ser o Neymar rico? Não, sei. Ó, talvez eu queria ser o Silvio pro meu pai, que não é o Neymar. Tá entendendo? Porque hoje eu vejo que o meu pai, cara, e eu vejo, e não é mentira. Porque eu olho. Não. Raléo. Porque eu olho. Falo, cara, meu pai estaria feliz aqui. A gente foi pra praia, eu falei, porra, meu pai estaria feliz aqui. E eu fiz isso com meu pai, que o Henrique fez. 2 vezes. Paguei tudo, levei e tal. E as coisas, às vezes, que o Henrique faz pra mim, me remete às coisas que eu fiz para o meu pai, entendeu? E eu ainda não me acho um bom filho. Acho que pra mim chegar pra ser um filho ruim, faltava muito. Eu não acho, eu acho um mau filho com a minha mãe. Pra mim chegar a ser um bom filho pra minha mãe, falta muito. Entendeu? Então, às vezes, é autodefesa. Ó, não me É acusa autodefesa, mas a gente nem atacou ele. mas então, Mas autodefesa. é a briga interna. Sabe aquele vale, aquele que dá o soco primeiro no meio da luta? É igual, você já viu na internet? Tem Vai lá, tá sem lapela. Na internet tem uns vídeos de uns caras que chegam nas meninas pra dar em cima. E aí, Aí antes da menina responder, ele auto-responde como se fosse menino. Tipo, ele chega, oi, prazer, eu quero saber o seu nome. Ah, sai daqui, seu menino feio. Não, calma, moço, eu só tô falando isso porque eu te achei bonita. Ah, você também é sentindo. Não, desculpa, tô indo embora. A menina não fala uma palavra e fica tipo esse cara esquizofrênico. Aí a gente ficou lá em casa conversando, que tocamos nesse assunto. É autodefesa. Aí eu falei, aí eu Mas falei, tá vendo? será Vamos que vocês conversar. hoje? Olha Será que o pai- top, olha, parece. Olha como Mas a ele gente aprendeu, não, mas sinceramente, eu vou falar por mim. E Ó, porque- você tá sem lapela. Ai, você não. Não. Ai, que eu tô abrindo um pouco. Eu vou falar por mim. Ah, não! De verdade, desde que eu sou criança, eu não me lembro de ter esse pensamento de, mas meu pai não fez. Eu por quero mim. fazer pro meu Até filho, quando por a isso gente que era criança que o pai falava, Talvez não tenho nenhuma Maísa Eu acho que eu Silva. pensei isso no meu pai. Ah, eu sei, Eu a gente nunca falou pensei. isso. Que o pai eu já ouvi o pai falando, meus pais também não fizeram porra nenhuma, gastaram tudo. Eu já ouvi o pai falando também, puta, eu queria Não, ter feito. é porque Eu talvez eu seja esse pai com vocês, de tentar fazer de tudo, né? Que, até onde vai o meu. Porque talvez eu queria que o meu pai fosse um cara. Não, Assim estoura. Aí a história fica muito É, alta. eu vejo os caras fazendo assim. Eu queria. Mas é porque é diferente. Talvez eu queria que meu pai fosse assim, entendeu? Porque meu pai era tipo né, que não tava nem aí, ele só pensava nele. Meu pai era o seguinte, se você chegasse pra ele assim, pô pai, meu filho tá passando fome, vou te dar um exemplo, né? Aqui eu tô passando também fome, aqui tá... Se eu falasse, pai, comprei um brinquedão pro meu filho, aqui eu tô bem, tô ganhando dinheiro, tô... Sabe, a situação do meu pai era mediante a sua situação. Você tá bem, então ele tá no melhor que você. Você tá ruim, não depende de mim não, que eu tô todo fudido, não tenho dinheiro. Então, eu acho que eu cresci nisso daí. Aí eu falava pro meu pai, eu vou ser um pai diferente. E eu, no que eu me propus a ser, eu sou um pai diferente, né? E sou um pai diferente de muitos. Eu vejo o O lá e tem grana e... se fosse igual o Ciro, talvez ele não tinha um filho rico. O outro que não tá nem aí, entendeu? O outro que não sabe. Pega dele. Esse não para, Por quê? Jesus. Ele é muito bênção. Deixa ele. Deixa ele. Esse daqui, eu acho que o pai nem usa isso. seu. Uso. Voltou. Usa o Ciro. Faz tempo. Ele tá conversando com ele. Que da hora. Então, cara, mas é autodefesa. Não mexe, Raléu. Porque, sinceramente, Você velho, você só já que... culpou o pai mentalmente? Não, só que eu... É que o Juan na minha Mas cabeça é só o que único, tem uma grande o mais diferença na propenso, minha o Juan, vida. pô, No você. meu pensamento. É porque eu Calma aí, eu- Henrique, posso falar? Eu posso estar errado. Mas se eu tivesse, eu posso estar errado, não tem como saber se eu estou certo ou errado, ok? Mas se eu tivesse um pai igual eu sou, eu acho que eu seria melhor. Eu acho que hoje eu teria alguma posse. Eu acho que hoje, cara, eu não seria esse cara
Porque poucos foi os ensinamentos que eu tive. Mas dos poucos ensinamentos que eu tive, eu fui à risca. O maestro, como que ele chama aquele negão lá do Dick, amor? Eliseu. Sabe? Halel, não. Você viu o que ele fez? Ele fez assim, tipo, não, ele tá pensando, se eu não posso isso, espera aí, o que eu vou fazer? Ele fica pensando. Entendeu? Então, eu desde pequeno não fui instruído a nada. Quando, aí eu tava lá e eu contei pra vocês, quando meu pai, a única vez que sentou comigo e falou, filho, essa escola eu tentei ser o melhor. Porque eu acho que, então eu acho que vocês saíram na frente, vocês teve um pai da... Se vocês não for o que vocês precisam ser, cara, eu tenho minha parcela de culpa? Cara, eu tenho, mas, cara, vocês tiveram o suporte possível de tudo. Por isso que eu escrevi uma carta para Deus, porque eu sei que ele é impossível. Ele pode... Eu não tenho como tirar o medo da Paula do câncer, se a Paula tivesse. Mas Deus tem o poder de tirar o medo do câncer, porque ele pode curar ela, ou tirar o medo e falar, filha, eu até quero ser aqui. Você está entendendo? Por isso que quando eu falei, e outra, eu pensei num culto rápido, falei de Deus, a carta de Deus, é porque eu expus lá como eu seria com o meu filho se eu fosse ele. Então eu gostaria que ele fosse assim comigo, porque eu externo isso. Diferente, vou dar um exemplo. Olha, não daria lá para meus filhos, não. Daria lá a vara, ele que vai pescar. Cara, se eu tenho peixe à vontade, por que eu não vou dar um peixe pro meu filho? Tá errado. E se eu não tenho peixe à vontade, meu filho precisa comer um peixe, por que eu não vou dividir o peixe que está no meu prato? A Renata pega o bife, tira do filho e dá para mim. Eu pego o bife e reparto. A minha mãe tirava o bife dos meus filhos para dar pro Jurandir. Ela nem comia, dava. Minha mãe era para os outros, eu sou para dentro de casa. A minha esposa é para mim ainda. E eu sou para dentro de casa. Eu não gostava de comer marmita. Eu comprava, eu não gostava porque eu queria que se eu estivesse comendo marmitex, todo mundo tinha que comer marmitex. Entendeu? Eu não gostava. Se tem algum negócio só, eu falo, ó, toma escondido para os outros não verem. Ou guarda, eu falo para Renato, pega a coisa lá, tem pouco, ou guarda isso daqui, porque os meus netos vão querer e não vai ter para todo mundo, então ninguém tem. Você está entendendo? Eu sou assim. Então, eu quando escrevi essa carta, Deus, se ele for me avaliar, ele vai falar, não, esse cara é verdadeiro. Ele seria realmente isso que ele quer que eu seja para ele, para o filho dele. E outra, ele quer que eu seja assim para ele ser para o filho dele. Ele não quer para ele. Ele quer para ser para os filhos dele. Essa carta não é para mim, é para mim ser para os meus netos, para os meus filhos. Ah, pai, quem tem que ser sou eu. Cara, ficaria mais fácil se tivesse um que fosse. Se tivesse aí, agora eu falo, se tivesse um José, a vida seria mais fácil para todo mundo. Mas se tivesse também um Abraão, a vida seria mais fácil. É isso, para todo mundo aqui. Eu tô falando com os meus. Seu pai tá falando. Ou Abraão ou Não, é José. porque o pai deu o exemplo do José. O pai O José ou o foi filho. desde o pai, que aí ele chamou o pai. Abraão não, Abraão saiu da terra dele. E foi deixou pros os filhos. pais, Foi e pros fez- filhos. Isso aí, então, eu seria pros Ele filhos. seria o Abraão. Porque eu não tenho como Mas fazer leva- pros meus pais. Meu pai Mas já levou- foi, minha mas levou mãe. tempo, né? Hã? Mas levou muito tempo, né? Muito tempo. Igual o José ficou. Mano, pelo amor de Deus. Deus. Pra fazer, demora. O Neymar Não. foi rápido. A gente tá lutando pra Mas fazer, José, mas a gente ainda tá. Não. Igual, é o que eu falei. Pega o Sinceramente, vídeo, pega Aí a o gente vídeo, achou- sinceramente, se Deus Tá perguntar pra filho, mim, mentiu? você quer, isso é egoísmo, tá, tudo bem, pode ser. Se Deus perguntar pra mim, você quer um José ou você quer ser o Abraão. Abraão? Não, Abraão não, porque eu não... Ou você quer ser o provedor?
Você quer ser provido ou quer ser... Não, Senhor, eu quero ser o provedor. Aí Eu quero que de mim... Aí eu já prefiro que eu seja o provedor. Não, então, mas de mim. Então, Todo mundo filho, vai preferir. filho rico... Todo mundo quer ser. Ó, presta atenção. Até o Juan aqui. Presta atenção. Que a gente quer. Posso terminar? Filho rico. Não, filho milionário, pai rico. Filho milionário, pai rico. Agora, pai rico, filhos milionários. Porque não, a distribuição de renda é igual para os filhos. Você, se você for o provedor, sua família vai ser provida, os outros vai ser ajudado e acabou. Se o pai o pai provê. E se eu for o provedor, vamos lá, você vai ter uma empresa, o Henrique uma empresa e todos vão ganhar a mesma coisa. Ah não, o Henrique ganha mais. Ah não, a empresa, a gestão é a mesma. Agora vai deles ser mais inteligente. Ah não, se eu fosse o provedor igual lá, o que eu penso ainda, juntar dinheiro, pô, abre um bagulho pra mim. Aí eu juntei dinheiro, Henrique, vamos abrir um negócio? Henrique abre um negócio dele, o Juan abre um negócio dele. Porque estamos falando de rico, não de alguém milionário. E se é alguém milionário, ó, tem 10 milhões aqui, Henrique, toma tanto dinheiro, cada um. Então então é isso. Então vamos pra meta. Põe um perto do Henrique. Então, pra finalizar, aí lá em casa que a gente Põe tava lá perto comentando, a gente imaginou que o pai tava ficando frustrado hoje Por não por ter um estar Neymar? com 50. Hã? Foi no teu Neymar? Não, eu falei que o por senhor... estar Pega a briga, pega a porque briga. por estar com 50 Pra não anos ter, e achar vai que dar tem. briga aqui. E achar que tem pouco E eu tempo quero pra, ouvir lá. que tem pouco tempo pra curtir. Calma aí, rapidão, meu pai presta atenção agora. Essas crianças é foda. Não, criança é assim mesmo. É criança, Eu sei, só que eles Por isso que eu falei, criança é foda. Daqui a pouco você pega eles ele. sempre se juntam. É que Então, se pegar ele, Aí vai. a gente. Ixi, A gente, Solta ela. Ela Deixa ama o Raléu. Se tiver ela no Raléu, a gente comentou e achou que talvez o pai tivesse Põe alguma coisa pra assistir, depois você põe pra assistir. Vai lá. preocupado com a sua idade. Com 50 e poucos anos e acha que pô, tem pouco tempo pra curtir, entendeu? Porque a hora que o pai tiver com 60 e poucos, Não tenho não vontade, tem mais vontade de não, curtir. cara. Se eu quisesse. Ó, a minha curtição. Pegar meu patinete. Não, o senhor tem vontade, igual andar de jet ski. O senhor gostaria que Mas ele eu não sou, pudesse mas eu não sou proporcionar frustrado. isso. A minha frustração é saber que o Juan tem vontade de andar de patinete e ele não tem. Eu tô errado? A minha frustração é saber que você tem vontade de ir pra Disney e eu não conheço, você não vai. Ah, pai, você tem frustração de ir pra Disney? Não! Ele tá gostando. Eu vou te amar. Ele tá gostando. Não tenho. Ah, pai, você é frustrado? Não! Ah, você é frustrado porque foi no restaurante? Não ligo. Sabe o que eu ligo? Ah, quero carne, que nem eu falei, puta, quero uma carninha. Aí a Renata, amor, vamos passar lá, vou pegar uma marmitex. Vim aqui comer a marmitex, comi tanta carne que eu fiz o que com a carne? Deixou. Deixei pra Renata. Paguei 30 conto e tá tudo bem. Comi carne, eu não sou, sabe? Eu sou frustrado. Se o Henrique me manda uma mensagem falando, pai, tô perdendo o apartamento. Aí eu sou frustrado. Aí eu fico bravo comigo por não poder. Ah, pai, não, eu nem pensei no senhor. Não, mas eu. E aí, o que me consola é o seguinte, cara, eu fiz de tudo pra isso daí. Também não fez por causa, cara, eles também... Mas é só pra me consolar, porque É a briga na interna consigo minha mesmo. visão, eu queria ser o seu Deus. Terreno. Deus do Pai, Deus é meu Deus, e eu sou o Deus de vocês. Ô pai, puta, tô perdendo o apartamento. Que isso, filhão? Quanto que é pra quitar o apartamento? Que nem eu brinquei com o Juan. É esse pai que eu queria ser. O Juan me manda um patinete, um titinete. O Juan me mandou um titinete. Tinha um titinete, porra. Aí ele falou, ó pai, um patinete e tal. Eu falei, legal, top pra caramba, tal. Sei o papo, né? Aí ele, 3.600 usado. Aí, pá, beleza. Falei, vê quanto que é ele novo. Ele, pai, 7 mil. Falei, compra 7. Eu cheguei muito risada. Compra 7. 7 vai dar 49 mil. Compra 7. Ele falou, pai, que é ele? Ele falou até do Henrique. Eu falei, o Henrique, pra fazer o Pix.
Aí eu falei, o pai manda o Pix aí ele mandou o telefone dele, ó pai, o Pix aqui. O senhor me mandou os 49 mil. Eu falei, eu vou mandar 51, filho. Porque aí esses 2 mil ficam pra você, sei lá, fazer o que você quiser aí. Comprar um sorvetinho. Aí, vamos ver. Aí eu falei assim, filho, mandei. Aí ele nem entrou, acho que ele nem entrou na conta dele, ele falou assim, "Ih, pai, o senhor não deve ter mandado errado, porque aqui não caiu nada." Eu falei, homem de pouca fé. Você tem que olhar e ver o dinheiro lá. Aí ele mandou, pai, já comprei. Daqui 32 dias. Não, pai, eu falei dia 32, chega. Aí então. Eu entendi. Aí eu cheguei em casa e falei, Renata, só falta o Juan chegar pra mim e falar assim, pai, os patinetes tá tudo aí na frente. Aí eu olho, cadê? Pai de pouca fé. Você não tá. Não, patinete. Você tá entendendo? Eu queria ser o Deus dele. Você tá entendendo? Porque solucionar problema pra mim é Deus. Tem muitos deuses aqui nessa terra. Eu sei que se eu fazer uma collab, se eu tivesse, hoje ele faliu, como chama o dono do banco lá? Que banco? Que roubou tudo. Do Master? Se eu tivesse amizade com ele, uma collab com ele, você acha que eu Você viu estaria... o cara que eu mandei pra você? Você acha que eu estaria preocupado em 49 mil de patinete? Você acha que o Henrique estaria preocupado em pagar o apartamento? Você acha que alguém aqui estaria... Collab, o cara é um Deus. Resolveu o problema de muita... O cara que é colado assim, a mulher do careca lá. Cara! Ele é o Deus. Ele resolve, mas vai lá processar ela. Vai lá. Você está processando? Preso. Está processando também? Preso. Ele é um Deus. Terreno. Se esses caras sendo terreno têm esse poder, imagine eu sou filho do rei. É isso que eu quero falar para Deus, entendeu? Então vamos encerrar aqui o culto, porque já ficou estendido e vai lá. O Henrique vai falar que Deus, que como ele queria Deus como pai, igual parecido comigo. Aí sucessivamente a Lid, todo mundo vai para a lapelinha agora. Aí a gente vai trocando. Né? Vai passar a lapela do Henrique. Eu gostaria de assistir. Eu vou falar do ladinho dele. A gente conversou tanto aqui que dava, né, pá? E aí vocês falam, mas saiba que o que vocês falar, vocês também tem que ser assim com seus filhos. Porque o que eu falei lá, cara, eu só não sou mais porque eu não tenho condições. Você tá dormindo. Ela vai estar dormindo. Ela colocou óculos pra disfarçar. Ou ela tá dormindo ou ela tá de ressaca. Meu Deus, cara. Ela vai fazer igual aquele irmão que é cego. Que Vai tá lá, pegando vai, os vamos instrumentos. pra gente encerrar. Vai lá, Henrique. Se você Brevemente. fosse fazer uma carta para Deus e Brevemente. querendo Deus como pai, como que você veria como... Brevemente falando, considerando que a gente foi conversando aqui, dá para imaginar um Deus todo-poderoso. Ele poderia prover 100% tudo pra gente, né? Ele tem toda a possibilidade de fazer tudo. Olhando eu como pai também, considero que um Deus que atendesse todas as vontades de um filho daria proteção, cuidado, tiraria todos os medos, né, dessa pessoa, desse filho, proveria tudo para ele, porque ele tem todo esse poder. A gente também, às vezes a gente comenta de não fazer tudo pro filho para E não... só um segundo, não sei se vai pegar. E eu vejo, sabe, Lídia, o Henrique tentando ser esse pai, Deus, até sem condições, sabe, cara, desnecessário na minha concepção, mas é necessário mentalmente para ele, e levar a filha dele no melhor hospital, entendeu? Sabe? E ele sem posse, imagine se esse cara, ele acha que não faria do Silvio. Não, eu acho que ele seria 10 vezes mais. Não, eu do faria, Silvio. ajudaria Mais. 100%, mas se eu ganho, Tá entendendo? assim, se eu ganho Ele tem 1 um milhão, ele- 300 mil para cada um, Ele entendeu? tem Isso. ambição. Ele tem uma ambição
Porque ainda ele... Agora o Silvio já está numa idade que não bate a idade dele, que, cara, isso não é importante para mim, mas meu filho tem uma casa. Uma casa para mim de 3 quartos tá bom, mas meu filho tem uma casa de 10 quartos, porra, aí eu tô feliz, entendeu? Eu penso assim Talvez é porque pra mim, quando eu olho, eu falo, cara, ele ganha tanto e ele divide. Eu construiria mais patrimônio pra mim primeiro e depois partilhar, entendeu? Mas ele já partilha, entendeu? Mas é o que o pai falou, pra ele olha e fala, cara, tá bom isso aqui pra mim. A minha pessoa jurídica tá bem, o que precisar aqui eu tiro, mas quando eu tiro o meu lucro, eu divido em 3, entendeu? E aí, o que mais que você fala pra Deus? Como você seria como pai? Eu falo... Até mesmo pra Radar saber, olha, meu pai tinha um desejo de ser esse pai. Não, então, quando a gente fala... É porque quando a gente fala também que nem... Radar e Canel. Protegendo o Lelê nesse ponto, que eu daria tudo pro meu filho, é que parece que faz o filho não criar maturidade pra vida, entendeu? Então eu também tenho esse ponto. Mas Deus, ele aí tem não tudo é e ele não é o pode... dinheiro que tira o caráter do filho. E ele pode o dar... seu ensinamento. Agora você não pode trocar, isso nunca. O Maturidade. ensinamento pelo dinheiro. Não, ensine no caminho, mas dá. Ele tem que aprender. Não, cara. Tem outras maneiras, ele vai aprender de outras maneiras. Eu vejo ali o filho do dono da Cimélia aí, o moleque tem desejo de estar do lado do pai dele, sendo igual o pai. Não é, mas se ele não fosse o meu pai não ia me dar nada, eu duvido. O cara, ele criou um desejo, o pai dele, pra ele, é um Deus. E ele quer estar do lado de Deus, quem não quer estar do lado de Deus? Eu tava vendo ele lá, com o pai dele, que foi lá pra fazer palestra. O menino tem orgulho do pai, entendeu? Então, eu tenho certeza que o filho dele teve de tudo, o filho do Gustavo Lima tem de tudo. Agora, tem filhos que tem de tudo e não odeia o pai, porque o pai não soube... O pai fez trocas, ele não faça troca. Dê de tudo, mas tudo! Amor, carinho, afeto, dinheiro, educação, você tá entendendo? Tudo o que é possível para você. Às vezes vem o seu tempo, porque às vezes eu vi um meme que a menina falou, pai, quanto que é a sua hora? Tanto. Pai, me empresta tanto. Vai pra quê? Eu preciso comprar uma hora contigo. Pode ser assim. Já viu esse meme? Já vi esse mesmo, já. Né? Pai, eu só queria comprar uma hora contigo. Ela não queria doce, ela não queria nada, ela queria uma hora com o pai dela, ela ia comprar uma hora com o pai dela. Então esse filho vai ser frustrado, mesmo tendo tudo. Não é o tudo que vai frustrar seu filho. Então a gente ia condenar a ter Jesus. Jesus tinha tudo. Só que ele admirava o pai dele e ele quis salvar o pai dele, sabe? Ele quis salvar. Sabe um cara que tem tudo? E ele fala, cara, eu vou salvar meu pai. Manda eu! A Bíblia fala que teve silêncio no céu. E aí lá externou uma voz. Mande eu. Sabe? Envia-me a mim. Envia-me a mim. Então é um filho que sabe que vai ter todo o poder e fala, cara, eu quero ser. Então não é, dá tudo, o filho foi formado. Não. Um pai de 51 anos teve 4 filhos. Não. É você trocar. Deixar o pastor cuidar da educação do seu filho. Deixar o vizinho cuidar do divertimento do seu filho. Deixar. Vizinho trauma de vizinho. Deixar. Fala do vizinho. Deixar o vizinho trocar o gás na sua casa. É foda. Então, mas na minha opinião, do que o pai pediu pra falar, é isso. Deus tem o poder de tudo e tira de todos os medos, receio. E dá paz. A única coisa que eu falo, Receio. tira meus medos e me dá paz. Só no céu. Então, Certeza de tudo, né? Porque tirar o medo. aí é isso. Amanhã. Olha aconteceu. Amanhã eu resolvo isso. Amanhã eu falo com meu pai. Cara, é isso, tá ligado? Cara, sabe a Radassa? Falou assim, não. Na hora que eu chegar, meu pai vai resolver isso pra mim. Cara, sabe? E os filhos achavam que eu era esse super-herói. Não, meu pai vai resolver. Eu tô com problema na escola, meu pai vai lá e vai resolver. E eu, do meu jeito pequeno, mas eu resolvi. Tô amoroso. Né? Meus filhos não tinham medo, não. Nem preciso. Meus filhos não tinham medo, não. Eles achavam que o pai dele era super-herói da vida deles. Meus filhos eram destemidos, ele não tinha medo. E, graças a Deus eu passei isso.
Eu sempre tive medo. Eu lembro quando meu pai chegava, eu tinha que me esconder atrás do bujão de gás. Porque ele queria me matar. E meu filho não teve medo. Tem. Vai, amor. Fala você. Eu acho que é a mesma coisa, né? Mesma coisa. É a mesma coisa. Mesma coisa de quem? Do Henrique, do pai? Ter cuidado, ter proteção, carinho. Vai lá, Lê. Tá lá, Ele tá doido pra assumir a É lapela. a radassa. Não, é só os grandão. Não, é seguro, porque eu tenho que dar pra outra pessoa. Eu só paro um pouco, segurar é ruim. Ele Não, falou ele isso. Mas ele se fala um pouco mais longe. Ele manja mais do que eu. É que o Henrique foi falar assim. Ai, vai É, contando aqui. aí quem vai ter que fazer assim é a Vanessa. Então, pra mim é complicado dizer assim, porque eu tenho uma mentalidade diferente de que eu acredito sim que pra mim é mimado, você dá tudo. Eu Você é acho, mimado? eu acho que eu seria mimado se Não, eu você teve recebesse tudo. Você fez eu sair careca pra comprar. Você Então, teve eu tudo. achei mimado. Não, hoje olha o homem que você é. Não, Não, é não. porque isso me transformou. Não, mas Porque então- quando o senhor então, saiu, não, porque é quando o porque senhor foi- saiu foi- careca, o senhor me Não. fez chorar no estacionamento falando que Então, você porque é eu te ensinei. egoísta, você é egoísta. Então, eu te ensinei. e eu Não, não mas ganhei você- no celular. Calma aí. Eu não Ganhou? ganhei, não. Não. Aquele da TIM não. Presta atenção. Eu preferi pegar Não, o dinheiro. Isso, eu fiz você meus fazer uma irmãos. escolha, mas eu tava lá pra te ensinar. Então, Yara, as pessoas precisam de escolhas. Não, então, presta atenção. Você teve, você foi, aí eu te ensinei, a escolha foi sua. Você se decidiu. Isso, Não, ninguém. Então, o que você precisa? Você pode dar tudo pro seu filho e ensinar. Às vezes, eu tava vendo o TK falando assim, minha filha chega, eu acho que o Henrique já viu. Minha filha chega e eu falo, pega o brinquedo que você quiser. Aí ela pega, aí ela fala, pai, esse daqui também. Filha, o pai tem condições de te dar. Mas você vai pegar da próxima vez. Mas então Pra ela você não tem entender. tudo. Mas não tem! Ela sabe que o pai dela tem, pode dar tudo pra Não, ela. ela sabe mas que você pode. tá ensinando. Eu quero que meus Mas filhos tudo saibam. bem. Não, eu quero que meus filhos saibam que eu posso dar tudo. Mas que eu não vou dar tudo assim. Tipo, meu filho quer esse brinquedo. Igual o. Então, TK, ele tem paz. Entendeu? Não, sim. Ele tem paz. Ele tem paz. Não, óbvio que eu vou querer. Porque aí eu tenho paz de saber que eu posso dar tudo. Isso. Mas que eu não posso dar tudo. Que eu quero no futuro. Eu tenho uma empresa, eu em vez de falar, não filhão, toma aí 20 mil, vai curtir, vai fazer o que você quer, não precisa trabalhar, não precisa fazer nada. Não, eu quero que, filho, vem trabalhar com o pai, eu vou te dar essa daqui, você cuida dessa daqui pro pai. E aí eu também quero ter o poder de falar, filhão, Posso falar agora uma você coisa? vai tirar uma Posso falar férias, uma coisa? vamos eu, você, Não, então, posso falar uma coisa? comigo. Se você ensinar o seu filho no caminho, filho, eu não estou questionando, esse é o ponto seu, eu respeito e eu entendo bem, eu acho top. Mas é que eu estava falando do João Adib. O filho dele tem prazer, eu tenho certeza que ele não precisa chamar o filho dele para trabalhar. Eu acho que ele chama o pai, vamos lá, né? Porque o pai estava ali presente em todos os momentos, dando de tudo, mas ensinando. Porque os meus filhos tinham desejo de trabalhar comigo. Meus filhos tinham desejo. O Alejandro queria subir na escada, o sonho dele era subir na escada e ficar no telhado. É meu sonho até hoje, subir no telhado. O sol queimando para estar junto com o pai dele. Então, se o Alejandro ensinar, o filho não vai precisar querer ir. Ele não vai ter que, filho, vamos lá trabalhar. Ele vai falar, pai, hoje eu posso ir trabalhar contigo. Por quê? Porque a gente, Alejandro, vou te ensinar uma coisa. A gente quer estar perto de quem a gente... Eu amava estar perto do pastor João Batista. Cara, eu amava. Era o meu sonho ele me chamar para ir pregar na casa de alguém. Meu sonho, sabe? Eu amava estar perto do Eliseu. Porque eu admirava. E o Eliseu, cara, não sei como ele está hoje, na época ele morava numa favela, que minha casa era uma mansão perto da dele. Lídia, a minha casa, porque a casa dele era de pau a pique. E eu vivia na casa dele. E a casa dele tinha mais gente que você está vendo aqui. Porque além dele ser pobre, ele tinha uma família grande, a mulher dele era... E ele tinha
via muita gente, porque ele era da igreja, sabe? Ele era líder. Eu amava estar lá do lado dele, cara. Eu amava estar lá do lado dele. Filho, deixa eu passar uma coisa pra você. Faça seus filhos te admirar, sabe? Que você não vai precisar chamar ele para trabalhar. Ele vai querer estar do seu Não, lado. mas essa é a questão que é uma construção. Meu Deus, olha aqui, olha aqui. É, eu tô vendo, faz carinho. Olha aqui. Faz carinho. Filma, amor. Filma. Só um pouquinho. Gente, aqui. Aí, ele tá fazendo carinho em mim. Vai lá. Ele vai ficar olhando. Ó, Mas tá então, aqui. isso é uma questão, isso daí é uma construção porque desde pequeno o pai vai ensinando. Mas eu acho que se o pai ensina desde pequeno, não sei como foi a criação do João Adib com o filho dele. Se quando o filho dele era criança, ele dava tudo assim de. Dá tudo, entendeu? Não precisa ir trabalhar. O menino tem na mente dele, não precisa ir trabalhar, Não, só é chato pra- trabalhar. Só por mais um pouco que essas eu coisas. acho necessário. Eu acho que o Henrique não viu isso. Sabe, a filha do Tecar, pra mim, é uma patricinha. Né? Não estou falando pejorativo, é o que eu queria, minha filha. É que é menina diferente. Não, ela é uma patricinha. Não, mas presta atenção, ela é uma patricinha. E ela é toda dengosa e tal. Aí, cara, o pai dela falou assim, ele fez a harmonização, o Tecar, e falou, o pai tá bonito e tal. Ela falou, tá bonito, pai. Aí ele falou assim, o Cariani, ele é feio, né? Ele é feio, tipo isso, né? Nos stories. E ela olhou assim, ficou quieta. Aí ele, não, pode falar, ele não é feio. E ela é nova, né? Aí a mãe dela falou assim, isso mesmo, filha, não devemos falar mal de ninguém. Ela, não falo, mamãe, eu não falo mal de ninguém. Bebê, ela foi ensinada, mas ela não foi ensinada, tira Não, isso, mas tira que- aquilo. Não, ela foi É que quando ensinada, eu falo entendeu? isso, o senhor pensa nisso. Mas não, Pode a entender. criação é diferente. Não, não tô falando nem É com você, tipo, eu tô dando exemplo, Em vez entendeu? do que o senhor, em vez de ser esse pai que mima, por exemplo, se o senhor não foi assim, se o Henrique, eu lembro que o Henrique ia direto trabalhar com o senhor dava um dinheirinho. Um pai, do jeito que o senhor tá falando, aparentemente, em vez dele levar para trabalhar e dar um dinheirinho, faria, não filho, você não precisa trabalhar não, o pai já te dá, você não precisa trabalhar, o pai te dá, não, você não precisa trabalhar, a criança vai crescer e vai falar, não preciso trabalhar, meu pai me dá. Agora não, eu vou falar, você quer trabalhar com o pai? Vamos lá, filho. Pô, toma aqui, ó. Tá vendo? Você trabalhou, você ganhou. Você trabalhou, você ganhou. É uma Quando ele maneira de crescer, não, ensinar. pai, eu quero ir lá na sua empresa, eu quero ver o que o senhor dar faz. tudo Não, então do toma seu lado. isso. Então toma isso. Entendeu? Não, tipo, o menino não faz nada. É porque a gente tava falando de alguém que aparentemente não faz nada e o pai só dá. Eu tô falando que eu quero que meu filho vá, queira Então, trabalhar esse junto pai que comigo. dá tudo e o menino não faz nada, é porque o pai falhou lá atrás. Isso, e eu não quero falhar lá não, atrás. tá? É isso que eu tô Perfeito. falando. Perfeito. Aí eu tava falando, se eu fosse o pai desse menino, eu não ia dar. Falar, não, toma. Não, eu falar, não, você quer ganhar, você vai trabalhar. Porque falhou lá atrás e infelizmente eu acho que Não, mas esse. aí, por isso que eu falo, a vida é feita de escolha, né? Por isso que eu luto tanto pra vocês não se separarem, nada. Não, Pra vocês não concordo, falhar, né? Porque depois que falha, cara, aí eu acho que você tem que dar tudo mesmo, porque você falhou. Aí você tem que deixar a vida, sabe, sana. Sabe aquela mãe que trabalha 24 horas? Eu acho que a Lidy sabe bem disso. Ela não trabalha 24 horas, mas eu acho que... E o pai e a mãe chegam em casa e dá presente pro filho, porque ela acha que faltou. Mas acho que não vai resolver. Não vai, No vai. entanto, o Por isso menino que eu não é falo- grudado com o pai. Não, então... Você não vê o menino, nossa, com o Isso, pai, não, falhou. Quero almoçar Mas com o pai. aí, mas melhorou bastante. mas mentalmente, Renato, amor, Tá super- mentalmente ele supre a mentalidade dele e deixa o mundo fazer. E Deus tá vendo que ele tá fazendo a parte, sabe? Cara, eu falei aqui, a educação não vai, eu vou dar aqui pra ele se orientar. E aí Deus põe pessoas que nem pôs o É igual Henrique, eu põe mandei o pessoas vídeo, pra- eu mandei pra- o vídeo pra pra todos ajudar. vocês, não sei quem ouviu, Ah, quem não, assistiu. ó, se você abandonou antes, você continua abandonando depois, porque às vezes ele não tá precisando mais, ele chegou numa certa idade que ele não tá precisando mais estar com o pai presente, ele tá precisando de dinheiro mesmo, pra pagar as contas. E lá atrás ele se perdeu porque o pai não estava presente, ele não conseguiu ser ninguém. Então aí o pai tem que bancar e ajudar ele pra ele ser alguém, e ponto. Não erra.
E o Alejandro está falando que não vai errar. Por que ele não vai errar? Porque ele vai manter a família dele independente do que ia acontecer. Porque foi as escolhas dele. Eu fiz isso. Eu mantive minha família independente do que acontecia. Porque eu quis isso. Eu quis os 4 filhos meus. Por isso que eu cheguei para ela e falei, não fala mais assim dos meus filhos. Não fala, eu não permito que você fale. Se você quiser orientar para ajudar, agora ficar comparando ouro, não é. Não é, amor. São nossos filhos. Não é. Orienta, filho, faz assim, tal. Ó, vamos por aqui, vamos por ali. Olha, orienta, mas não julga, não põe pedra em cima, não dificulta a caminhada deles. Não foi o que eu falei? A gente estava indo para o Henrique. Foi. Aí ela olhou pra mim e falou, verdade, amor, você tem razão. Eu falei, o dia que você estiver parecendo com sua mãe, manda embora. Porque sua mãe não é exemplo de mãe. Porque sua mãe abandonou e acha que ainda ela fez o certo. Ah, cada um faz o... Ela olhou pra Renata, a última vez que viu a Renata, falou o quê? Cada um faz... Eu não penso no passado. Ela falou que ela não... Eu não E que se lembro. dane a Renata, se a Renata tá comendo o meu bebê. Passado fica no passado. Se dane se a Renata tá comendo, se não tá comendo. Então Então, ela foi mãe, entendeu? Ele Uma nunca maneira, foi. uma maneira de falar, mãe, você Não honra ensinou, sua não mãe? fez Nada. Não, você É. falar pra mim. Aí pra mim, na boa, com todo respeito, minha visão, é uma cadela. Cadela de rua. Que põe um monte de cachorrinho na rua e não sabe pra onde foram os cachorros. Boa é aquela cadela que mata os filhos. Eu tive uma cadela que o veterinário falou, ela sabia que a criança ia estar doente e ela matou. Ela comeu a cabeça era um pastor, Do cachorro. pastor belga, pastor alemão belga, aquele pretão, sabe? Matou. Aí o veterinário, então é melhor essa mãe, vai lá e mata. Se você vai abandonar. Mata. Ou, pô, não faça. Ah, quero que saiba. Cara, você é vazia. Então eu não quero que a minha esposa seja vazia. Mas continua, Leandro, desculpa. Mas então, Aí fala uma carta, é uma carta pra Deus. Como você aí queria que Deus fosse é com que você. falar com Deus, é isso que eu tava falando. Tava falando primeiramente como eu queria ser pai, como Certo. eu vou ser pai, acredito. E aí pedir pra Deus é complicado, porque sinceramente o que eu peço diariamente pra Deus é só as oportunidades. E a Sal é que aí nessa parte eu não consigo Você dar pro gostaria meu que filho Deus de eu saúde. também- Você gostaria que Mas Deus eu- tirasse seus medos? O medo de amanhã, o medo do trabalho. É que eu não imaginava essa os responsabilidade pra Deus, entendeu? Porque às vezes a gente... É que o pai deu Sei lá, essa às vezes eu acho que a responsabilidade gente- pra Deus. Essa não Na- é- acho que essa não vai desligar. Por quê? Porque tá com 5%. Ai, Calma aí. tá usando. Segura ele um pouco. Cadê o fio que tá aí? Tá usando pra Tá usando a carregar. lapela. Eu também não coloco Tira essa da responsabilidade É, eu não coloco em no Deus, meu pai, mas o pai e- colocou. Mas lógico, ele é meu Porque pai. ele pode tudo. Mas é que eu não cobro isso do Senhor, entendeu? Mas então, é em falar de Deus. Mas é porque seu pai é limitado. Mas então, mas é que falar de Eu, Deus. não- eu não serviria a Não, Deus falar se de ele fosse Deus limitado. pensando no meu pai, eu não fico pensando, pô, meu pai devia me dar isso, meu pai devia ser É assim que o comigo. pai falou. Agora, falar em Deus pensando eu como pai, aí é Isso, é diferente. Porque eu também não acho que eu deveria tirar os 100% os medos do meu filho, porque os medos nos traz cautela. Não, é o medo do amanhã, filho. Não é o medo de pular de paraquedas. Seu filho já não tem. Não tem, Por eu medo preciso dele. colocar medo Ah, nele. isso tem que pôr É o medo medo de ser atropelado, olhar pra rua. Ah, aqui. Será que carrega? Mas o pai tá falando no outro ponto, mano. Não, eu entendi o ponto O do ponto pai. do O pai, pai. o ponto do Ah, pai. tá O bom. pai. O pai que tá- legal, carrega. Carrega. O ponto do pai, ele tá falando só de dinheiro. Só que. Não, tô falando de tudo. É o medo do câncer. Eu tenho medo que meu filho caia, bata o carro. Eu tenho medo que meu filho, minha neta não fale. Eu tenho medo que amanhã mais tarde ela vai pra escola e alguém acuse ela e ela fique depressiva. Eu tenho medo. Agora você fala assim, pai, eu não tenho esses medos, que graças a Deus, porque eu nasci com medo, filho. Eu não tenho. Eu não tenho esse Não, eu medo. tenho- eu acho tenho- que se eu sofrer, tenho- tipo, eu- sofrer meu pai bullying, chegava, eu falar, tinha- filho, você é melhor que Eu, isso. eu te- então, talvez esses medos venham de lá, sabe? Cara, cuidado como você cria seus filhos. Eu tenho claustrofobia porque meu pai uma vez travou eu na cama e de lá pra cá eu criei uma claustrofobia.
Eu brincava com o Henrique, eu tava pensando nisso esses dias, sabe? Eu brincava com o Henrique, eu travava ele na cama, né? Mas eu olhava o Henrique e falava, filho, tô aqui. Se você falasse, para, eu saio. Filho, é brincadeira, eu tô aqui. Falou, para, eu saio, né? Eu acho que a gente tem até vídeos, né? Eu brincava de lutinha. O Alejandro não brincava muito de lutinha porque eu já sabia qual não era a praia do Alejandro. Você tá entendendo? Não era a praia do Alejandro, mas era a praia do Henrique. Ele gostava de É a praia disputar. do Ravel. O que aconteceu, Cabribri? Nada. Ela bateu a cabeça no meu irmão. Então, é os medos. Então, mas eu acho que eu tive medo desde pequeno. Minha mãe pôs medo com a minha irmã, foi sequestrada. Sua irmã foi sequestrada, eu era moleque. Minha mãe punha medo, meu pai punha medo porque eu tinha que me esconder. Medo assim, mas eu tenho Atrás da geladeira, atrás do fogão, porque meu pai chegava bêbado e queria matar os outros. Então eu acho que hoje eu sou cheio de medo. E tendo um pai todo-poderoso que pode tirar meus medos, eu quero que ele tire assim meus medos. E para ele tirar meus medos, às vezes eu tendo condições de algumas coisas, ou alguns medos eu não vou deixar. Eu não vou ter medo de amanhã se eu tiver. Vamos lá, tô milionário, eu não tenho medo do amanhã, nem na doença assim, porque, cara. Pior que na doença tem. Não, tô falando assim, que nem o Kleber falou lá, cara, Igual meu neto tem. o neto do ratinho lá, que nasceu. Mas então, aí é o todo-poderoso. Por mais que eu tenha poder aqui, é que hoje você não tem porra nenhuma de poder nenhum. Valeu. Nem pra tirar um medinho. Cara, se você tem poder aqui, você não vai poder, você vai ter medo de coisa que realmente é verdadeira. De um leão. Hoje eu tenho medo de uma barata. Então, tô querendo dizer, coisa simples. Intensidade. Você tá entendendo? Então, e se eu não tenho, eu acho que, cara, graças a Deus por não ter, porque eu tenho. Entendeu? Então eu prefiro ter os medos por vocês, entendeu? Eu tenho medo de separar. Eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo e eu vivo nessa. Então, se Deus realmente, como Ele é Pai, for comigo, Ele vai tirar meus medos. Eu não vou. E outra, você fala assim, pai, se você for milionário, quanto mais rico você é, mais trabalhar você trabalha. Eu não estou falando que eu não quero trabalhar. Eu quero dar qualidade de trabalho para os meus filhos, qualidade de trabalho para os meus netos, qualidade de trabalho para mim. Porque quanto mais dinheiro você tem, mais trabalhar você vai. Eu quero ter uma empresa que eu posso falar assim, eu tenho mais de 1000 pessoas que dependem de mim. Eu sou o Deus daquelas pessoas, porque elas comem, bebem, têm certeza. É que nem o cara lá que fez do Starbucks. Ele criou porque o pai dele ficou desempregado, foi mandado embora e aí ele Pode um acidente. viu um acidente. Então eu quero ser o Deus dessas pessoas. Não para elas me adorarem, para elas adorarem meu pai. Jesus tinha todo o poder, não para ser adorado, mas para adorar o pai dele. É isso que eu falei para Jesus, para Deus. Eu quero ser igual a Jesus. Ele não manda ser igual a Jesus. Falar, a doença vai. Ô peixe, me dá dinheiro. Mas não, é meu pai. Tudo isso, eu quero que as pessoas conheçam a Deus através da minha vida. Através de mim. E é isso, entendeu? Paulo mandou mensagem. Continua, Alejandro. Mas então, aí quando eu falo com Deus, eu tenho Ele como pai e um pai que me dá oportunidades. Agora, de doença, graças a Deus, Ele não permite que a doença me alcance e eu espero dele como pai que não deixe eu doente, mas Ele nunca deixou e nunca vi ninguém da minha família com doença, graças a Deus. E acredito que Ele está sendo pai nessa parte, cuidando da gente nisso. E aí quando eu oro pra Ele, o que eu peço pra Ele não é que... Tá vendo? O Alejandro resumiu isso. Eu acredito que ele está sendo pai nessa parte porque ele tem cuidado. Então, Alejandro resumiu. O que eu quero ser como pai? Cuidar. Eu quero cuidar dos meus filhos. Só que nessa parte... Como eu quero que Deus seja comigo, que Ele cuide de mim. Só isso. É isso, né? E na parte financeira, eu sempre peço... Foi errado, filho? Peço oportunidade. Resumindo, eu quero cuidar dos meus filhos. Porque toda vez que eu sinto que eu estou sendo cuidado, eu falo, cara, esse é meu pai. E quero cuidar do meu filho. Por que o pai estava triste ontem, anteontem? Eu estava triste, eu estava pensativo. Então. Continua, Alejandro.
Então, minha carta aberta para Deus é que ele continue sendo esse meu pai que não permite que a doença nos alcance. Chega mais perto. Ah, eu acho que assim tá. Não, esse não é dos profissionais, não. Esse é 50 pontos. Não, é porque quando tá muito assim, parece que estoura o áudio. Minha voz É, mas fica o meu estourada. ficou aqui, ficou bom. Ó, 15 centímetros. Ah, tá. E continue cuidando de como cuida. Eu vejo Deus como meu pai, porque ele não tem deixado a doença me alcançar. E também eu vejo ele como meu pai na parte financeira, que eu não sou milionário, mas ele tem atendido minhas orações, que é as oportunidades. Eu peço para ele me dar oportunidade, ele tem me dado, graças a Deus. Eu tenho trabalhado e eu não espero que ele me dê tudo assim, tipo, eu não preciso trabalhar, filho. Toma, ganhar na Mega Sena. Seria bom? Seria, mas não é o que eu espero dele, entendeu? Não é o que eu cobro dele. Não é cobrar. Eu só sou grato por tudo que ele faz. Você seria um pai limitado como você quer um Deus limitado. Não é um Deus limitado, porque ele é ilimitado já pelo fato dele dar ao filho dele para que eu possa ter o céu. Aí nessa terra, ele já deixou claro que se a gente espera céu, aqui, não. a gente é mais do que miserável. Céu é céu. Não, Okay? Céu é a casa dele. Não, isso, presta não atenção. tem como a gente Presta separar atenção. o céu da terra. Hoje, o filho dele é o que no céu? O filho dele é o rei dos seis senhores. Aqui na terra ele era o quê? Rei dos reis, senhor dos senhores. Então, quando você é filho em qualquer lugar, ou no céu ou na terra, ou nos Estados Unidos ou no Brasil. É esse o ponto. Eu não estou querendo questionar Deus, tá, gente? Eu estou querendo ser realista. Gente, Deus é seu pai? Deus é Ou ele é padrasto? meu pai. Entendeu? Se o seu pai é o dono do ouro e da prata, por que nem cobre você tem? E eu não acho que Deus é ruim. Eu só acho que Deus ele tem que querer ser seu pai. Não estou falando que ele não foi seu pai aqui na terra, como ele é pai de outro, você não vai para o céu. Não é isso. Às vezes ele só quer você lá, porque lá ele vai. Como que ele vai te tratar? Lá você vai ter que trabalhar, lá você vai ter medo, você vai ter. Não, ele fala que vai ter. Eu quero que ele faça o que ele vai fazer para mim lá no céu, que ele faça um pouquinho aqui na terra. Mas isso sou eu, porque eu quero ser assim para os meus filhos. Entendeu? Eu não quero falar assim, olha, eu podia, olha, filho, criei você até agora, ó, o seu gigante, cara, você se foda agora. Eu não quero. Não é se foda. Não, mas é uma maneira, ó. Então, agora você que vive sua vida aí. Oportunidade. Catar latinha. Tem umas latinhas aí. Te dou outra oportunidade. Você quer outra oportunidade? Deixa eu ver. Não, o Senhor Deus estuda. Não, mas então, eu estudo. Isso, mas não, eu não quero. Eu só acho o seguinte, Edson, eu seria ilimitado com vocês. Se eu posso, eu sendo limitado, eu já ando no meu limite. Imagine se eu fosse ilimitado. Ela tem um monte de coisa aqui no Brasil. Mas aí ela vai fazer uma faculdade lá fora de mantém. Quando ela voltar pra cá, ela vai ter tudo que ela tem. Mas lá fora esse bom ainda mantém ela. A filha do Silvio Santos não estudou aqui, estudou lá fora, mas ele estava lá. E quem é Silvio Santos perto de Deus? Então, veja bem. Mas é tudo bem. Meu pai, talvez se Deus foi com meu pai do jeito até melhor do que ele foi como pai. Eu tô falando eu. Se eu ando com meus filhos no limite e eu sou limitado, imagine se eu fosse ilimitado. Vocês não seria Patricinha, não. Vocês estariam muito bem. No momento agora, a gente estaria no culto? Sim, em Miami. Então, é que eu vejo isso. Estaria no culto em Miami. Acho que isso é ruim pro senhor. Isso. Não, entenda. Acho que isso é ruim pro senhor. Porque eu, com essa eu em mente Miami eu ia ficar muito triste. Não de Miami. É porque Deus não te deu Miami. Não, mas eu não estou condenando Deus. Eu estou falando para Deus o que eu queria. Não estou condenando. Vive frustrado. Não, mas então, mas aí. Porque Deus não te deu milhões na conta. Não, mas aí. Então, aí eu tô bem. Eu tô vivendo bem. Eu tô bem porque para mim Deus tá me sustentando. E pro senhor, o senhor não tá bem, o senhor tá questionando Deus por que ele não te deu Miami.
Eu acho que o senhor vive pior assim do que se o senhor vivesse que nem eu. E não, senhor, tá bom. Meu filho Então, vai lá viver a Alejandro, vida. eu já Eu prefiro acho que o viver. senhor sofre Então, assim. eu Porque acho Deus que. não é Então, assim, por porque exemplo. se Deus fosse assim, se eu- o povo de Israel não ia sofrer Tá. tanto. Então, mas eu vou ser sincero. Eu prefiro. Não, mas eu. Então. Não, o que eu tô ele falando tem. só que Então, acho mas que o ó, pai não precisa veja cobrar bem. isso de Deus, porque isso vai frustrar ele. Não, mas veja Porque bem. Deus não é Deus. Mas eu prefiro ser assim do que ser tudo bem. Porque, cara, eu tenho um arrepio de parecer meu pai. E meu pai era, Mas tá não tudo é bem. não, Mas não eu era, não assim. Não era seu pai. Não, mas eu não tô falando. Eu tô falando. Meu pai era. Não era. Ele queria que o senhor se desse Ah, mal. você conhece- Ele não queria. Não, o seu pai. Ele, Não, meu pai era tudo bem com ele também. Ó, não tenho, vou arrancar dinheiro da minha mãe, não tenho, vou arrancar dinheiro de Mas isso outro. não é tudo Ah, bem. não tem, agora eu não Isso tenho. não é tudo bem. Não, mas eu não tenho, agora eu vou tomar umas tudo bem, eu tô pingas. arrancando dinheiro do senhor? Não. Eu sou tudo bem, eu não fico arrancando dinheiro do senhor. Pra eu sou mim- tudo bem, eu tô vivendo minha vida, tô tentando, tô lutando, tô buscando Não. emprego pra ganhar mais. Não. É isso. Pra mim, eu sou o seguinte, se eu pudesse, Edson, trabalharia no limite, ou melhor, eu já trabalho no meu limite com os meus filhos. Se eu fosse ilimitado, meus filhos também seriam ilimitados. Ah, mas você é frustrado com Deus? Não, tá tudo bem, eu só falei pra Deus, quando eu falei pai, quando a gente fala pai, é o que eu acho que é ser pai. Ainda melhor do que eu sou. Porque eu não consigo ver um pai menor do que eu. Pra mim, um pai menor do que eu, pra mim, ele não é pai. Na minha concepção. Mas tem gente, talvez meu pai acha que ele foi um super pai. Talvez você perguntar pra minha mãe, pelo que a gente vê, minha mãe acha que ela foi uma super mãe. E eu não acho que a Renata é uma super mãe. A mãe? A Renata, mãe? É, eu acho que ela podia ser melhor. Eu acho que eu não sou um super pai. Eu acho que eu tenho que ser melhor. E eu só queria que Deus ouvisse. Eu posso ser melhor, porque Ele pode. Eu acho que eu devo ser melhor, mas eu não posso. Mas eu acho. E você tem o Deus do tamanho que você acredita. Eu não acho que o senhor deveria ser um pai melhor. Pra mim, o senhor tá ótimo. É isso, entendeu? E aí eu não vou ter nenhuma frustração com o senhor, não vou ter nenhuma falta do senhor. Nunca vou ficar pensando, poxa, mas meu pai não fez isso. Poxa, mas meu pai não fez isso. Não, mas Pra eu mim não tá fico ótimo assim tudo que o também. senhor fez. Não, eu não fico assim, Deus poderia Não, ter feito o isso. senhor tá com falta de ser pai. Então o senhor tá, poxa, eu deveria ser melhor pai. Poxa, eu deveria poder fazer isso pelo Henrique hoje, fazer isso pelo Alejandro hoje. E a gente não tá te cobrando nada. A gente tá, poxa, eu tenho que ser Eu nem melhor. quero que cobre, E se o porque senhor fosse vocês, o melhor, a gente vocês não são poderia ser bênçãos. nada. Eu me cobro. Talvez vocês não se cobrem porque eu me cobro. Não é por isso não. Não é por isso não. Não, porque eu me cobro. Eu me cobro, eu me cobro. sei que o senhor se cobra muito. Eu sou autocobrando, eu me cobro. Na parte que ele falou, eu acho que o pai é um pouco frustrado, sim. O pai vive frustrado com a sua Não. realidade de vida. Ah, mas lógico, aceitar a realidade que você tem, aí é ruim. Não é ruim, eu sou contente com a realidade que eu tenho. Eu sou contente. feliz com a minha, Porque eu mas sou eu quero contente, mais. eu não quero mais? Não, eu quero mais. Mas eu estou contente. Eu não estou triste. Não, mas, Ou você está trabalhando. não, mas muito, é eu que vocês estou não vão contente, conseguir. eu não estou triste. Sou contente pela realidade que eu tenho. Eu tenho 4 filhos perfeitos. Eu tenho 3 noras, por enquanto, perfeitas. Porque vai vir mais uma, em nome de Jesus, né? 3, vai vir mais uma. É ali o Ou garotão. mais? Ou mais? É ali o Porque eu garotão. tô vendo a questão de parte que é forte. Então, Isso daí é tudo mentira. Isso daí é tudo um lance que eles falam pra você pagar. Não, Lelê. Então, aí. Não, judeu não tem várias Não mulheres. tem mais. Isso Não, daí é só o Islã. Não, isso O daí Islã foi tem. barrado em 1970. O Islã. Foi. O Islã tem, o É Islã sério. tem. Quem tem é que gosta de Alá. Muçulmano tem. Aí então. Então eu vou ser sincero, eu sou contente. Com os filhos, noras, netos, cara, pô, eu sou contente. Mas eu quero mais. E eu quero mais de Deus. A Bíblia fala pra gente buscar o melhor de Deus. É bíblico. Cara, se a Bíblia fala pra mim pegar o melhor de Deus, eu tô falando assim, ó, o melhor pra mim é isso. O que a Bíblia fala? Pra gente buscar o melhor de Deus. Aí Jesus fala, não estou esperando dele só aqui na terra, eu só quero o melhor dele.
Eu tô errado querer o melhor dele. Acho que esse Eu quero buscar mais ser, dele eu quero é ter a mais palavra que Elias teve. Eu quero ter a palavra de Elias teve. Não chove, não chove. Eu quero ter a sabedoria de Salomão. Mas sem os erros de Salomão, porque a gente já conhece a história. Eu quero ter a força de Davi. Eu quero ter a certeza de Cristo. Que tudo vai dar certo. Qual o medo de Cristo? Foi só no Getsêmani. Por um pouco período. Depois o pai dele foi lá. Eu acredito que o pai dele foi lá. Ô filhão, você esqueceu quem eu sou? Ô, você esqueceu quem eu sou? Cara, olha lá a nossa casa lá. Bora! É algumas horas. Ô, é algumas horas. Bora lá. Ô, você esqueceu quem eu sou? Não, pai, eu só estava achando que o senhor não estava comigo. Cara, você esqueceu quem eu sou? Eu quero. E eu não vou desistir enquanto eu estiver vivo. De querer ter um pai como ele foi para Cristo. E como ele foi para os outros. Como ele foi para os outros. Demorou para José. Mas a Bíblia fala que Deus nunca abandonou ele. É a mesma coisa, você está sem perna, mas você está com Deus, você está sem perna, você está feliz. Diferente da pessoa que está com as duas pernas sem Deus, ela está triste. Porque Deus estava com ele. Você não vê ele falando, ele sabia que Deus estava com ele. Ah, foi com ele, mas Deus está comigo. Eu quero essa certeza. Porque eu realmente conheço quem é Deus. Só pede algo desse para Deus quem realmente sabe quem ele é. Minha mãe não pediria, porque ela acha que ele é um carrasco. Que ele é limitado. Ah, mas Deus... Você não viu o que ela estava falando para Lid? Foi para Lid, não sei para quem. Eu fumava, eu não tinha condições de pedir as coisas para ela. Eu falei, mãe, para! Ninguém... Deus ouviu a oração dos outros, ouviu a sua. Não. É nesse Deus que eu confio. Eu creio num Deus ilimitado. Nada nesse mundo diminui meu Deus. Agora, por que ele não fez? Não sei. Aí é isso que eu quero entender dele. Não sei. Porque ele pode. Se um cara menor aqui pode fazer o filho não ter medo do amanhã, por que eu não vou fazer? Eu não quero isso de Deus. Porque se ele fazer isso comigo, eu vou replicar isso daí. E as pessoas vão querer conhecer meu Deus. As pessoas não querem conhecer Deus derrotado. Todos os Israel, eles não creem, eles estão até hoje aí crendo num Deus impossível. Ilimitado. Porque Deus mostrou isso. Quando tirou do deserto, tirou. Ah, Deus, olha o que Deus fez. Não, Deus mostrou para eles quem ele era. Você está entendendo? Deus? E assim mesmo, a Bíblia fala, olha, agora chega, eu li isso daí. Acabou, sassou, vai. Mas o povo, né, ajeitar lá. Mas eu acredito nesse Deus. E eles acreditam num Deus limitado também, porque, nossa, tem que ter o tempo. Ah, tem que ter o tempo. Então, nossos pecados. Ai, tem que ter isso. Ai, então, nosso. Ai, tem que ter o sumo sacerdote. Não, eu acho que não precisa ter nada. Ele só basta olhar. Deus não precisa fazer nada, ele não precisa nem levantar para te abençoar, ele só basta olhar, inclinar o ouvido. Ah, então por quê? Aí eu não sei, porque eu acredito nesse Deus ilimitado. Eu conheço Deus, cara, eu sei quem ele é, eu sei que ele pode dividir, não precisa nem, ele dá os peixes, porque ele é dono, você quer ver? Ele deu o peixe para Pedro, vai lá, pesca aí. Pedro passou a noite inteira sem nada. A hora que você estava com Deus, um barco. Você está com Deus? Não. Então por que eu não estou contigo? O que falta? O que eu preciso melhorar? Porque o meu barco tem que vir assim. Porque aonde Deus está, o barco até o peixe te dá. Então é esse Deus. A carta é para isso. Senhor, aonde eu estou faltando para o Senhor ser meu pai. Porque se o Senhor for meu pai, meu barco está cheio. Porque eu vi, é relato. Aonde Deus estava tudo bem. Mas tudo bem com o quê?
fazendo uma festa para mais de 5.000 pessoas e todo mundo enchendo e depois enchendo mais 12 cestos. Meu pai uma vez falou assim para mim: Deus era pobre. Deus era pobre. Eu falei: pai, não era, pai. Ele deu festa para 5.000 pessoas. Foi milagre. Onde Deus está, tem milagre. Mas milagre de verdade. Não é miséria de milagre. Mas tá tudo bem. Cada um. Não, eu amei o que o Alejandro falou. Até bom descansa minha alma. O Alejandro falou. Graças a Deus que o meu filho pensa assim. Glória a Deus, eu lutei para isso também. Né? Eu tive ali presente quando ele precisou dar o primeiro passo. Eu estava com a mão estendida quando ele precisou dar a primeira tosse. Eu estava ali quando ele fez o número 2, eu saí correndo. É demais. Né? Eu estava ali, né? Mas eu quero que ele saiba quem é Deus, assim. E se alguém aqui, cara, conseguir chamar a atenção de Deus, cara, eu sei que a gente tem uma família estruturada que um é pelo outro. Entendeu? Se Deus chamar a atenção, se o Raléu ou a Briana chamar a atenção de Deus, eu sei que toda a família vai chamar a atenção de Deus. Você tá entendendo? Porque eu sei que aonde Deus está, cara, não tem problema. E quando houve problema com Jesus Cristo, é porque Deus estava chamando ele para perto. Você vai passar problema, filho, por algumas horas. Não é dias, não. A alegria sempre vem pela manhã. A alegria sempre vem pela manhã. Mas também um pai que é inteligente não vai dar o que o filho não pode administrar. Eu amo o Raléu. Vou falar do Raléu que ele está aqui na minha frente, mas eu amo meus netos. O Raléu, não vou dar um carro, por mais que eu tenha dinheiro, uma Ferrari para ele. Não vou nunca. Nunca. Por mais que eu tenha condições, eu não quero dar o patinete, o tudão pro Henrique. Ou como chama, Bitelo. Eu tenho medo do Henrique se machucar. Aí, pai, de novo medo. Eu sou medroso. Agora mesmo. O Raléu quer ir lá pra fora, mas ele não pode ir lá pra fora. Porque tá no culto. Amém? Continua e passa pro Léo. Na verdade é a Fran, né? A Fran, daqui. Vai lá, Fran. A Fran tá aqui pertinho já. Vem aqui, filhinha. Fala aqui perto da lapela da papapa. Como que você... Pode me dar uma. Como você quer Deus? Como você vê Deus ou como você quer Deus como pai? Porque você seria essa mãe. Tá pegando eu aqui? Obrigado. Eu acredito. Eu vou falar um pouco do que eu queria. Ser como mãe. Não, mais para a visão do meu pai, Certo. que eu não tive. Eu queria um pai presente, mais amoroso. Não tem mais nada. E acho que menos preocupado. Menos preocupado com a questão financeira. Não sei explicar, acho que é menos trabalho. Eu acho que ele se dedicava mais no trabalho para poder não faltar em casa e acabava faltando em casa porque ele estava no trabalho. Então, acho que eu queria um pai mais presente, mais amoroso, que demonstrasse mais. E eu acho que eu seria quero ser essa mãe. Vou tentar ser essa mãe para os meus filhos. Mais presente, amorosa, que cuida, que expressa através de palavras. É isso. Ô, meu amor, continua, tá lindo. E como você quer que Deus seja o seu pai? Eu acho que isso. Foi isso que eu falei. Fala, como... Tudo a caminho. Então, resumindo, ela quer um pai presente, tá vendo? Ela não tá preocupada com o dinheiro lá, porque além de tudo, nem o dinheiro vinha. Ela só queria um pai Ele trabalhava, presente. e faltava. Ele tava com paradoxo. Ele faltava em casa para trabalhar, para não faltar dinheiro em casa, só faltava dinheiro em casa. Mas faltava, tipo assim, a gente tinha o que comer. Tínhamos
algumas regalias. Mas. Tinha o básico, o básico. Você não tinha seu pai. Mas a gente não sentia falta de comida. Acho que sentia mais falta do pai do que da comida. Isso. Ficou. E olha que ela gosta de comida, hein? E você, como que você queria Deus? Como você queria Deus? Conta pro vovô. E você, como queria Deus? Você, Juan, você agora. Chega lá perto. O senhor tá pulando, vai dar o pulando na tela. Vai dar o pulando na tela e falando no... Nossa, eu acho que fica uma loucura aí, mas tá bom. O que, na verdade, eu iria falar o que eu... Ela vai ouvir tudo. Oxe, tá perto aqui. Não, chega mais perto a lapela aí. Assim. Eu pegava a mãe falando, sendo que a mãe tava... Não, ela tava com uma lapela. A mãe tava com ela. É. Ela... Ah, tá. Vai. Na verdade, o que eu iria falar é que eu, como pai, se eu tivesse, por exemplo, muito dinheiro ou todo o poder, eu iria cuidar da minha filha em todos os detalhes, tanto na educação, tanto na presença, como também na finança. Ia deixar a vida dela mais leve. Os medos dela, eu iria tentar tirar os medos dela que eu poderia e deixar os que faz ela viver melhor. Por exemplo, eu tenho medo de algumas coisas que causam risco. Esses medos eu gostaria que ela continuasse. Agora, tenho... Não, mas eu tô falando... Mas você tá na terra, né? Você tem que ter. Aqui. Aí, por exemplo, agora, tem medo de... bate no chão e não morre. Não, aí você tá na terra. Aí até Jesus Cristo, eu não vou pular. Reconhecer também, não chamar Deus de... Aí sim, educação. Deus educou Jesus, que sabia que ele era ilimitado, mas eu não vou provocar meu pai no ilimitado, porque aí ia chamar meu pai de otário. Né? É a mesma coisa, o cara tem o dinheiro para pagar a conta e vai sobrar milhões ainda. Aí ele fala, não, por nada eu vou falar pro meu pai pagar essa conta que se foda ele, entendeu? É meio assim. Eu vou pular aqui, se foda, ele é Deus, ele vai ter que me cuidar. Não, nem Jesus fez isso. Eu queria ser que nem Jesus. Saber que Deus é ilimitado, mas eu sou limitado. Continua. E aí os medos de ficar doente, esses medos assim, eu gostaria de tirar se eu tivesse o poder de tirar. E eu acho que é isso, se eu tivesse as condições possíveis, eu faria isso para minha filha e gostaria, sim, que Deus fizesse isso por mim, porque eu sei que Ele é o dono de tudo. Não que esperei do Pai ter feito lá no passado para que a gente pudesse ter uma vida melhor atual. Eu espero que a gente consiga mudar a vida do Pai. Mas de Deus, como Ele tem todo o poder, como eu sei que o que Ele é capaz, eu gostaria assim de que ele tirasse um pouco dos nossos medos do amanhã e nos desse uma vida tranquila, uma vida boa. Certeza hoje. Vanessa, agora pode pôr lá perto. Ai, que linda. Nossa, meu Deus. É o que eu espero de Deus? Não, deixa ela falar. Vai. Vai mais perto. Não, tá, vai lá. Eu espero de Deus como Pai amor, que Ele possa me ensinar, que Ele possa me dar carinho, Esse daqui que eu possa ter proteção, segurança. E é isso. Não. Tá pedindo pra colocar no colo dela o irmão. Tem mais nada pra falar? Você... É isso aí? Quem falta? Acabou. Minha esposa. O Youssef. Vai lá. Dá a lapelinha pra ele. Vai ali, ó. Senta ali. Era rápido, mas a gente ficou conversando outras coisas. Não, do Alejandro foi rápido. A gente mesmo tava conversando outras coisas. De Deus eu espero que Ele... Do jeito que você espera de Deus é que você vai ser como pai. Não, pai, não precisa nem enfatizar, ele não tem que dizer. Que me dê bastante amor, seja presente, me eduque no caminho certo e que me supra o que eu precisar. Não deixe eu ter preocupações com dinheiro, essas coisas. É isso. Amém. Falta a Renata agora. Dá pra Renata. Vira administra aí pra sua mãe. Eu vi.
Só ver se ele tá. Joga pra trás. Tá caindo. Vai mal. Nossa, amor. Você meteu a mão na câmera. Vai. Depois corta. Tá bom, Tá tá bom. aparecendo? Tá. Então, pra mim, é muito complexo entrar nesse mérito da questão e nesse assunto. Porque você não teve pai, você não teve mãe. Porque o que acontece? Quando fala a palavra pai, pra mim, julgue, né? Olha, eu só vou fazer. A Renata tem essa vida porque lá atrás ela falou, achei um pai. Ela só procurava um pai. E foi Deus, né, amor? Pra quem tem falta é mais fácil dizer que não tem. Não, mas do pai, sim. Vai, continua, amor. Esse assunto do Então, pai- pra mim é muito complexo e cabe até eu ser julgada, porque eu penso diferente. Tá, vamos embora. Cabe até eu ser julgada porque eu penso Põe a diferente, lapela aqui, mas é porque é a história da minha vida. E não tem como a gente Mas não ser, tenta ser rápido, amor, porque se você for falar a história da sua vida. não tem como a gente São ser 40 anos o que a de história de gente vida. o que a gente não foi construído. E para mim a palavra pai, para mim quando fala pai, para mim é base, é ensinamento, é correção, é vara. Infelizmente, Mas não deixa de ser. eu vou ser julgada por ver dessa forma, mas é assim que eu vejo, eu não consigo ver de outra forma. Porque essa palavra, você pode tudo, pra mim, quando eu era criança, eu podia tudo, mas era mentira, porque eu não podia nada, eu não podia nem ter um pai e uma mãe. Então, que pode tudo é esse, que nem um pai e uma mãe você É pode porque ter? mentiram pra você o ponto de Você tudo. tá entendendo? Você pode tudo, Aí é a sua pessoal. mãe não pode brigar com você. Não, aí, Sua mãe não pode brigar com você. então, Cara, você precisou do básico, do ensinamento você que você tá não teve. entendendo? Então, o que não faltou comida, não faltou mimo, não faltou... Eu era mimada, eu não podia chorar porque minha roupa tava suja. Se eu chorasse na rua porque sujou minha roupa, minha avó ia lá e trocava minha roupa. Então, eu fui extremamente mimada. Tipo a Briana. Extremamente mimada, sem ter ensinamento, sem É o que ter eu falei pra base, sem Alejandro. ter referencial. Tem que Eu não ensinar. sabia quem mandava em Não mim. adianta dar das coisas. Tem que Tá ensinar. entendendo? O ponto é o seguinte... Não, a Renata não. O ponto é não o era seguinte, ensinada. a sua mãe não pode tocar E outra, em nem você. pela mãe que ela A era sua mimada. mãe não pode tocar Nem em o você. pai. A sua mãe não Era pode tocar em terceiros. você. Mas a hora que eu fazia alguma coisa, minha avó falava, eu vou falar pra sua mãe. Mas peraí, minha mãe não pode fazer nada. Você vai falar pra minha mãe. E outra, olha que mimo Ninguém louco. manda em mim. Você era mimada, só que a hora que chegava as primas, ó, não fala nada que você tem, porque as primas não podem Não, aí você saber. tem que esconder. Aí eu era maltratada perto dos outros. Pela avó, Aí eu era maltratada, Lid. Era o seguinte, se tivesse aqui em casa só eu era a Rainha Elizabeth, a Betinha. Mas se chegou as primas, eu era maltratada para mostrar para as primas que eu não era privilegiada. Cara, que mundo é esse? Então, a hora que fala de pai, pra mim, a hora que fala de ensinamento, cara, se entrar comigo nesse mundo, vai entrar num paradoxo que não queiram entrar. E vocês vão me julgar. não, Porque pai pra mim... é o que pai que você quer que Deus seja pra você. Não, mas aí a hora que falar, o que vem na sua cabeça a palavra pai? Pra mim, e Deus pra mim, comigo, ele é assim. E tá tudo bem pra mim. Ele é correção, porque Deus não me deixa errar, cara. Se tem uma pessoa que Deus não deixa errar, sou eu. Qualquer coisinha que eu faço, uma palavrinha torta que eu solto, Deus vem e... Peraí, não é por aí que você vai. E por que pra mim tá tudo bem? Porque eu quero. Mas Deus mas Deus vai usar alguém. A gente tá numa esfera que Deus vai estabelecer a autoridade sobre a sua vida. E basta respeitar. Cabe a você respeitar a autoridade que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Se eu escolhi casar, cabe a mim honrar e respeitar meu marido. Verdade. E pra mim, se eu não ver que Deus tá usando ele, cara, então pra mim eu não tô vendo mais nada. Quando ele fala comigo, eu não vejo simplesmente só o meu marido. Eu vejo Deus usando o meu marido porque Deus usa ele para direcionar. Ele é a cabeça que direciona. Cabe a ele me entregar para Deus sem mácula. Cabe a ele zelar por mim para que eu seja uma esposa santa.
Então, se ele tá me corrigindo, então eu tenho que me calar e, no mínimo, Nossa, olha, olha, vira. Ela tá vermelha. Vermelho. Nossa, A ela orelha fica fica nervosa. E ela- Olha como o ser humano tem problema com ela- pai, né? mas é real. É real. Agora, o que Se aconteceu? a Vanessa, se a Fran fosse hablar, ela ia chorar e ia hablar desse jeito também, ficar toda O que vermelha. aconteceu na minha vida? Por que eu consigo dimensionar essa imensidão da palavra pai? Porque a minha história é essa. Quando eu tinha 13 anos, que eu entrei na igreja, por incrível que pareça, eu lembro até hoje. Hoje eu tenho 40. Ó, eu falei que eu ia fazer 40. Hoje eu tenho 40, mas eu me lembro como se fosse hoje a palavra do pastor no altar. Ele simplesmente olhou e falou: você tem um pai. E esse pai te ama. E esse pai é Deus, ele tá no céu. E ele só quer direcionar a sua vida. Cara, eu fechei com essa palavra. Eu acolhi essa palavra. Peraí, eu tenho um pai. Ele tá no céu, ele me ama, ele quer direcionar a minha vida. Acabou! Ninguém mais mudava o meu pensamento. Deus é pai, ele tá no céu, ele me ama e ele quer direcionar a minha vida. Acabou. Senhor, aonde está a direção da sua vida? Na Bíblia. Então eu vou conhecer a Bíblia. Então eu vou buscar a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, eu vou aprender na Bíblia. E para mim eu peguei essa base. Quando eu fui mãe, que era um desejo grandioso, porque eu queria ser mãe, eu queria ter filhos, eu queria dar continuidade à minha família, eu queria construir uma família, eu pedi: Senhor, me ensina a ser mãe. Me ensina a direcionar os meus filhos. E Deus colocou no meu coração princípios e bases. Casa dividida não reina, não. Então tem que estar na mesma visão. Então são coisas que vieram sendo construídas. Eu sempre falei para o Alejandro, eu tô aqui para frustrar. Eu não tô aqui só para amar. Eu tô aqui para frustrar. Por quê? Porque você não pode tudo no mundo aí fora. Se você achar que você pode tudo, você está enganado. No mundo aí fora você não pode. Você tem regra na escola, você tem regra no trabalho, você tem regra onde você for. E se você não souber lidar com regras, você vai ser um adulto frustrado. Um mimado frustrado. Nossa, já sei de onde vem esse mimado do Alejandro aí, que não pode ser mimado. Não pode. Olha lá, ele quer ser mimado. Não Você pode. quer ser mimado. Os meus filhos nunca vão, minha mãe não amou. Minha mãe amou, minha mãe teve presente, minha mãe fez escolhas, que nem o Henrique falou: nossa, minha mãe se fosse trabalhar, minha mãe era uma grande guerreira aí fora. Porque ele sabe quem é a mãe dele. Mas a mãe dele fez uma escolha. Os meus filhos vão ter pais presentes. Os meus filhos vão ter mãe para cuidar deles. Meus filhos não vai falar o que não vai sentir o que a... Eles não A sentiram Fran. a falta do financeiro. Por mais que a gente A passasse Fran. algumas dificuldades, eles não sentiram a falta do financeiro, porque a gente supria. A gente ia, a gente fazia. Eles conheciam os lugares, eles viajaram com os pais. Eles não sentiram falta do financeiro. Teve momentos que a gente passou. Mas vocês não têm esse peso, vocês não têm essa carga. Por quê? Porque a gente esteve lá. A gente esteve lá Teve a educando. presença do pai e da mãe. A gente Nunca esteve deixou lá de- presente, o papai tá aqui, a mamãe tá aqui. Nunca teve disputa entre o pai e a mãe. Sempre teve a validação. Seu pai falou, é porque é por você. É importante para você. Seu pai só quer o seu melhor. E de fato é verdade. É que nem eu falei pro Yosef, que entrou nesse mérito da questão aqui. E eu falei pro Yosef. Falei: Yosef, se seu pai tá falando algo, é porque ele só quer extrair o melhor de você e pra você. E é assim que eu vejo Deus comigo. Se Deus me corrige quando eu faço alguma coisa, às vezes eu tinha problema, eu tinha dificuldade de perdoar, o maestro mesmo chegou e falou: Renata, você tem toda a razão. O maestro me deu toda a razão. Renata, você tá com total razão. Eu até respirei, falei: alguém me deu razão. Mas você vai pro inferno. O que adianta a sua razão e você ir pro inferno com a sua razão toda? Valida alguma coisa? Então joga a sua razão fora e perdoa. Joga a sua razão fora e perdoa. Então eu escolhi perdoar porque agradava a Deus e me fazia ser um ser humano melhor. E se eu me torno um ser humano melhor, isso pra mim é o que importa. É eu ser um ser humano melhor. Eu falei isso pro Yosef. Yosef, a Chat falou pro seu pai. Seu pai falou: Chat, pode andar de patinete em tal lugar? A Chat falou: não pode. Pô, mas aqui tá falando que não pode animal, não pode bicicleta, e tem tudo. A Chat falou pro seu pai: o erro dos outros não valida o seu. Cada um responde pelo seu erro. Não justifica, né? O erro dos outros não justifica. Ah, mas são assim comigo, fazem assim comigo, só me maltratam, só me esculhambam, só me xingam, e eu tenho que ser bom? Sim. É aí que entra o diferencial. O erro dos outros não justifica o seu. O que você vai ser é o que faz a diferença. Então, o que eu escolhi ser?
Deus como pai. Então, quando Deus me chama a atenção, eu fico feliz. Sabe quando a Bíblia fala que o pai sábio não retém a vara? Que Deus ama quem ele corrige? Então, quando eu tenho uma correção de Deus, eu sinto que eu sou amada. Então, os meus olhos fazem eu ver Deus assim. Se Deus está me chamando a atenção, é porque eu sou amada. Deus para você. Deus para mim é zelo, cuidado, ele não pode direção. Ele não pode estar com a mão vazia, ele tem que estar com a vara. Não, ele não pode me deixar. Ele não pode me deixar. Ele não pode me deixar. Se o meu filho estiver errando e eu olhar pro erro dele e falar, ai, deixa ele, isso para mim não é amor. Não é. Isso para mim não é amor. Se eu olhar meu filho errando e falar, filho, vem cá. Mas eu prefiro um Deus que pegue a vara, não que vive com a vara. Não, mas eu não estou dizendo que é viver com a vara. Eu estou dizendo quando eu faço algo, quando eu falo uma palavra, aí as minhas atitudes, só que eu não sou perfeita, eu erro. Totalmente. Mas aí ele também tem como ensinar sem a vara. Mas eu não tô... Tem erro que, olha, tem erros que eu talvez, se eu fosse diferente, mas eu não tô hoje eu teria que... um resultado com filhos mas diferente. Mas Deus não, comigo... Eu entendo. Amor, presta atenção. Então, mas Deus comigo eu não vejo como castigo. Mãe, eu falei que falta, é porque eu sou muito exigente. Você é a melhor mãe que tem. Se eu perguntar aqui pra galera, você é difícil, eu tenho 51 anos, eu nunca ouvi uma pessoa falar assim, eu quero ser você. E eu ouvi isso no Lava Pés, eu ouvi isso da Lid, da Fran, da Vanessa, assim, eles têm orgulho de você, sabe? É difícil. É ou não é, Lid? Então, é que às vezes eu acho que eu quero que você seja branda e você brava, né? E às vezes eu quero você brava e você é branda. E aí eu não consigo entender 2 pesos, 2 medidas. Não tem que ter, entendeu? Ou eu sou bravo com todos, no mesmo patamar, ou eu vou ser brando com todos. Lógico, na necessidade de cada um. Né? Mas é isso aí. Mas o que eu tô falando até de Deus, às vezes Deus não me corrige com castigo, eu não tô falando castigo. Eu não vejo Deus me castigando. Deus corrige com uma palavra. E quando Deus... É gratificante pra ela, porque ela pai. Porque meu pai é esse homem que falou uma palavra. Não, o que a mãe falou aqui é que o pai é o Deus dela e que as correções, eu falei ainda que vinha através do pai, ela falou que é porque ela vê o pai como um Deus. E o único aqui na terra que corrige a mãe é o pai. Então, se ela fica feliz de ser corrigida, o pai deveria ficar feliz dela ter essa mente, porque o pai corrige ela com qualquer palavra torpe. Se ela falar errar em uma palavra, o pai vai corrigir e ela vai ficar feliz. Ainda bem que ela tem essa visão de Deus. Porque se ela ficasse, não gosto de ser corrigida, ela não ia gostar do meu pai. Total. Então, pra mim, é isso, entendeu? A carta aberta do meu pai. A carta aberta de Deus da mãe é pro pai. Não, com o pai. É pra ter bastante ela. Não, eu prefiro ser corrigida do que ser abandonada. Talvez porque eu fui abandonada. É o mesmo. Entendeu? Então eu prefiro ser corrigida. Senhor, eu errei. Senhor, me perdoa. Eu e meus irmãos, a gente eu também prefiro ser corrigido do que abandonado. Ser corrigida do que abandonada. Tem muito excesso. Tem excesso de amor. Excesso de correção, excesso de cuidado. Um pouco por default. Então aí vocês parece que sabem falar melhor e com mais ênfase e necessidade do que a gente. A gente vai falar, não, tá tudo perfeito. Né? Vocês, não. Deus podia ser melhor, Deus podia fazer isso. Meu pai faltou. A gente, não, pra gente Deus tá bom. Pô, minha vida tá boa, tô contente. Ah, mas você tá trabalhando muito? Não, Maia. Pô, Deus me deu trabalho e graças ao trabalho. Graças a Deus. Aí o outro, não. Ah, porque eu trabalho, poxa, Deus podia me dar. Não. E mais coisas. Não, mas a Lid tá uma Índia perfeita, tá linda. É porque eu sabia. Vamos lá. Se me dessem dinheiro pra viver, eu ia viver. Não, o Alejandro, cara, de novo, eu não vou mentir. Eu não consigo, assim, entender o Alejandro, cara. Não consigo, cara. Não entra dentro de mim. Eu fico até nervoso, porque eu queria ser o Alejandro. Tá entendendo? Eu queria ser o Alejandro. Eu queria, juro, eu queria muito. Tenho medo de ser o Alejandro. Mas a gente só vai ver esse medo amanhã, né? Eu tenho medo, assim,
Eu tenho medo do Alejandro abandonar o filho, abandonar. Né? Eu tenho medo, porque para ele as coisas são simples, é um estralar de Deus. Eu tenho medo, por isso que às vezes eu confronto ele. Eu confronto ele não porque eu acho que ele está errado, eu confronto ele porque eu tenho medo. Você tem esse medo e continua com esse medo e não deu errado. Não deu errado, porque o meu medo faz eu confrontar ele, é que nem a Renata fala. Ser pai não é. Frustrar, não é só amar, é frustrar. Frustrei ele. E no mundo Frustrei tem ele com o vizinho, frustração. frustrei ele com o Nem Jesus nos enganou. Nem Jesus nos enganou. O que Jesus fala? No mundo tereis aflições. A gente vai Mas ter eu venci o aflição. mundo. Mas eu venci, você vai vencer também. entendeu? Então nem Jesus nos enganou. Então eu fico frustrado, porque eu tenho medo, mas eu queria. Porque o Alejandro é um cara muito prático e ele sabe que ele tem uma visão muito ampla disso. Sabe? Ele tem uma visão ampla, cara. Ele sabe que ele vai levantar a bola para chutar e ele vai, sabe, defender a bola quando não é para chutar. Cara, mas eu tenho medo, sabe? Assim, e esse é o meu papel, de confrontar ele, até mesmo. Ele mudou por causa dos confrontos. Ele mesmo fala, eu confrontei ele para ele mudar. Porque se eu não tivesse confrontado, isso é ensinar. Então, às vezes, você vai ter que confrontar a Radassa, os pais. Ele foi com você. Ele foi com você. Ele foi careca com você. Ele mostrou que o seu aniversário era importante, mas como você estava agindo mediante tudo isso. Entendeu? Mas eu tava lá. Nós estava lá. Eu não abandonei, falei, não vou. Não vai. Não, eu tava lá. Exatamente. Que nem teve uma pessoa que não ia no cinema com o filho. É ser corrigido. Não, eu vou com meu filho no cinema. Mas, filho, olha o risco que o pai tá correndo por estar no cinema. Tá, eu tô correndo esse risco, mas eu tô correndo esses riscos por você. Porque os outros vão falar, eu sou pastor, entendeu? Não sei o que vão falar. É de lá que eu trago o mantimento pra dentro de casa. Você tá entendendo? Mas eu tô aqui com você, mesmo. Meu pai tá sacrificando por mim. Então eu não vou no cinema, já que meu pai corre risco, eu vou assistir um filme em casa. Aí a decisão é dele. Aí eu trabalhar, né? Mas eu mostrei que eu tava lá no cinema com ele. E é isso que eu quero que eles façam com o junto deles. Não vou, não, cara. Vamos lá, filho, vamos lá. Mas é assim, assim, assim. Eu não queria ver minha irmã no carnaval, mas eu fui com a minha irmã no carnaval. Eu protegi a minha irmã lá. Não deixei nenhum mal acontecer. Eu saí dando soco em todo mundo. Eu bati em todo mundo lá. Contra um. E ela dançando. Eu vi com a saia dela na mão, que ela rasgou a saia toda dela. Mas eu ensinei ela. Mano, olha o risco que você correu, olha aqui. Mas eu fui. E ela queria ir embora da casa. Hoje, até isso ela reconhece, né? Eu fui. Eu poderia falar, não, e eu vou embora, então vai embora. Pega suas coisas e vai embora. Ai, graças a Deus foi embora. Ai, menos mal. Esse é o meu medo. Né? Do Alejandro. O conformismo. Quer ir embora, vai embora. Não, então, não, cara. Faz de tudo para não ir embora. Mas ensina. Você fez de tudo para não ir embora. Se for, aí tá tudo bem, mas eu fiz de tudo pra você não ir embora. Até no carnaval eu fui pra você não ir embora, mas diante de tudo que eu fiz, você quer ir embora? Vai embora. Aí é Deus. Eu sou o impossível. Mas assim, ó, eu sou Deus do impossível. Eu fiz o impossível pra você ficar do meu lado. Mas você quer ir embora? Pode ir embora. Aí sim. É esse o pai que eu sou. É esse Deus que eu quero na minha vida. Você tá entendendo? Eu quero replicar, entendeu? É isso, só isso. Então, meu medo, o Alejandro, ele é ciente de tudo, ele é consciente, ele é ciente, ele é consciente, ele sabe as coisas, muito bob, viaja, mas parece que ele está sempre concentrado no que ele quer estar concentrado, e ele sabe o que está acontecendo, o que ele quer estar. E é bom isso também, cara, eu não quero saber disso, eu estou desligado. É bom. Tá ligado? Mas isso eu quero fazer. E aí ele consegue entender e extrair o melhor daquilo. Quando ele quer. Ele não quer, pô, você pode vir pintada de ouro. A cabeça dele. Ainda ele para ser simpático. Porque ele também aprendeu a ser simpático. Às vezes a sinceridade machuca, então vai ser simpático. Né? Então é isso. Amém? Amém. E 4 horas da tarde foi bom.
eu achei que ia ser um culto de meia hora. Eu ia falar, vocês iam falar, encerrou, e foi bom. Você ficou toda vermelha. Você ficou toda vermelha. Não, os cultos, quando a gente pensa que é rápido. Deixa alguém falar. Mas você ficou até vermelha. Foi bom, sabe? Soltou. A gente, sabe qual que é o processo da canálise? Falar. E aí, o pai? Fala a cura. Não, eu já tinha. No entanto, quando eu mandei a mensagem para o Henrique, meu objetivo eu fiz com Deus. Não sei se ele vai atender, não, mas o meu objetivo vai ficar registrado. Entendeu? Se a gente vê um filme lá, que tem pastor que fala que Deus vai mostrar a nossa vida, eu vou falar assim: lembra dessa carta? Como que o senhor recebeu essa carta? Então essa carta serve para aquele irmãozinho que está ali, ó. Faz isso. É meu povo. Porque eu sei quem é Deus. Amém? Amém. Amém.